Fala pessoal, tá em qual? Tá em qual? Na webcam. Agora, só pra... Fala rapaziada, seja muito bem-vindo. Vamos ver a galera aí, já estão transmitindo a gente, é porque tem um delay, né? Então o pessoal já tá vendo, nos vendo aí. Então sejam muito bem-vindos pessoal, hoje estamos convidados especial. Antes disso vamos nos apresentar. Exatamente. Sou Paulo Moreira, sou auditor do TCU, sou host do Papirocast e também estamos na consultoria PMDF, né? Exatamente. Aproveitem para a oportunidade, até sexta-feira à noite. Exatamente, eu sou o James, atualmente sou policial militar do DF, sou lotado no batalhão de... Deu uma... Acontece, Fernandinho, acontece, ao vivo é assim mesmo. Igual eu tava dizendo, eu sou do batalhão de choque, hoje eu ombreio aqui com o meu grande parceiro, irmão de curso de choque, R. Fernandes, não é não, Fernandinho? E hoje a gente vai falar, senhores, sobre a trajetória do Fernandes no Papiro, como é que ele conseguiu conquistar a vaga dele na PMDF, como que é o papiro dele atualmente. Caramba, filho. Atualmente, cara. Essa palavra mesmo, você vê como é que dá essa colada, viu, Fernandinho? Ao vivo é assim, não tem corte, aí. é desse jeito. Enfim, então é isso, senhores. Mas antes disso, só relembrando, como foi dito aqui, nós estamos lançando a nossa mentoria, o projeto PMDF 2022. A gente já destrinchou ela lá na live de lançamento no domingo. Comentamos na live de segunda que foi sinistra. A de ontem também, que a gente destrinchou, Fernandinho, os temas que mais caem nas provas das 4 possíveis bancas que são previstas aí para a PMDF. Trocamos essa ideia, abrimos a nossa plataforma e mostramos todos as funcionalidades, o que a gente oferece, deixou bem claro, entendeu? Para a galera que quer entrar aí, que pretende confiar na gente nesse projeto, entender exatamente o que é. E também a galera que já fechou, que, meu irmão, vou te falar, Fernandinho, foi uma procura sinistra, graças a Deus, o trabalho tá pica e não vai muito continuar bom. Isso aí. Mas enfim. Vamos lá apresentar, cara. Se apresenta aí, hoje estamos aqui com o Fernandinho, vulgo Soldado R. Fernandes. Soldado R. Fernandes, hoje atualmente estou lotado lá na CIA de Patamo, né, na companhia de Patamo. Para quem não conhece um pouco aqui, no DF é um pouco diferente dos outros estados. E a gente tem dentro do batalhão de choque essa diferenciação, né? Tem 2 companhias lá dentro, uma faz a parte de choque, manifestação, esplanada e outras missões, e o Patamo que faz parte do batalhão de choque também, mas é outra companhia que já tem outras missões, um patrulhamento feito aí todo dia, e as escalas também são diferentes. Isso eu vou falar um pouco mais no final. Exatamente. Mas agora no começo a intenção é falar sobre a minha trajetória, como eu consegui chegar e entrar para a PMDF. E vou contar para vocês aqui desde o começo. Exatamente, Fernandinho. Tu é de onde, tu? Eu sou daqui de Brasília mesmo. Nasci aqui, fui criado aqui, nunca morei fora. Atualmente estou aqui também. Exatamente, você só vai para fora aí para direto, tá indo aí para uns objetivos, né? Também do Papiro, né, Fernandinho? Continuo fazendo prova aí, mas hoje a gente veio aqui para falar da Polícia Militar, exatamente. Né? E é interessante esse trabalho que eles estão fazendo aqui hoje, porque eu acho que a dificuldade das pessoas no início de tudo, no início dessa jornada, é justamente se encontrar nesses estudos. A pessoa não sabe por onde começar e acredito que o trabalho que vocês estão fazendo aqui é justamente esse, direcionar as pessoas. E para isso, eu vou encher vocês de motivação, porque essa polícia que estamos ombreando hoje que a gente faz parte é diferenciada. Para quem gosta do militarismo ou para quem não gosta também, vou apresentar para vocês diversas atuações hoje dentro da Polícia Militar. Isso. E vários locais que você pode trabalhar dentro da polícia. Então é isso aí, hoje a gente vai falar disso. Exatamente. Excelente. Fernandinho, só uma pergunta, para quem... Fernandinho não, cara, Soldado R. Fernandes. Intimidade, pô. Soldado R. Fernandes aqui. Relembrando, só deixando aí para quem... obviamente, só reafirmar, nós estamos trocando uma ideia aqui, amizade, somos irmãos aí de curso, de farda, e a gente está falando pela nossa experiência, né? A nossa vivência. Jamais estamos falando pela instituição, de jeito nenhum, é simplesmente o que a gente vive.
Então, por isso que eu digo, aqui não existe o militarismo exatamente, né? Por isso que eu chamo meu irmão de Fernandinho, o Rodrigo, o Fernandes, o R. Fernandes, o Fernandinho, essa porra mesmo. Mas, Fernandinho, você tem quantos anos? Hoje eu tenho 24 anos. 24, né? 24 anos. Em 2018 você tava com? Eu fiz a prova, eu tinha 20 anos. 20 anos, moleque 20 anos. sinistro. 20 anos, inclusive, também, vale comentar, que o teu irmão mais novo também é policial militar, passou nessa prova, né? Fez a prova com 18 anos. E ele é formado no CFP7, né? Fez o CFP7, hoje ele trabalha em Taguatinga. Calma aí, vamos só para o pessoal entender. Você fez a prova com 20 anos, você é formado em qual faculdade? Eu fiz, para esse concurso, eu fiz gestão pública. E seu irmão, com 18 anos, ele fez para qual faculdade? Gestão pública também. Na época, então, ele tinha idade para se inscrever, mas ele não tinha ainda a formação. Como é que foi esse esquema? Explica isso aí. Meu irmão, quando ele começou a estudar, ele tinha acabado de sair do ensino médio em dezembro de 2017. Saiu do ensino médio em dezembro de 2017. Em janeiro de 2018, o edital saiu. Eu chamei ele para estudar para esse concurso, ele não tinha noção do que era estudar para esse concurso, eu montei um planejamento para ele e ele iniciou os estudos dele após a publicação do edital, ali em janeiro, e a prova estava prevista para em 5 de maio. E aí acabou que foi adiada, foi para o dia 20 de maio, e a gente montou um planejamento nesse período, ele com 18 anos de idade, saindo do ensino médio. Acabou que ele estudou, deu todo o gás em cima desse planejamento que eu montei para ele, e ele acabou e conseguiu a aprovação. Depois que ele conseguiu a aprovação, ele, caramba, passei na prova. Nem acredito. E agora fodeu que eu não tenho ensino superior. Aí, depois da aprovação, treinando pro TAF, ele começou o curso dele. Qual que foi o curso dele? O curso dele de gestão pública. Ah, sim. Tecnólogo. Ele começou o curso dele, aí conversou lá na faculdade, eles conseguiram aproveitar as matérias, né? Assim, reunir as matérias tudo em 2 semestres, então ele concluiu tudo em 1 ano. Acabou que ele tinha tirado uma nota na redação que ele ficou ali no limite entre a primeira e a segunda turma. Então ele falou, pô, se eu for na primeira eu não consigo terminar a faculdade. Mesmo assim, ele conseguiu concluir a faculdade e daria para ter entrado na primeira turma. Só que ele ficou para a segunda turma ali, ele ficou no limite ali da primeira, acabou que não chamou ali alguns, né? E aí ele entrou no CFP7. Bicho, eu vou te falar, Fernandinho, você acredita que essa é uma das maiores perguntas que chegam hoje? Até porque tem muita gente que nunca estudou, que tá chegando aqui agora, que não tem noção nem do que é um concurso, entendeu? O que é, quais os requisitos. Tem gente que pergunta assim, precisa de nível superior? O que é? Porque tem uma galera que realmente não tem nenhum direcionamento. E tem muita gente que fala assim, pô, eu quero, mas só que eu ainda não concluí meu nível superior. Dá? 2 anos dá? Aí eu falo assim, dá que sobra, não dá? Eu sempre falo assim, bicho, eu tenho história de chegados, até de pelotão, de amigos que iniciaram um tecnólogo e formaram em 1 ano. Essa é a regra? Não é a regra são 2 anos. Mas existe a possibilidade, numa negociação aí, não sei, administrativa junto com a instituição, ver o que pode ser feito e concluir o curso tecnólogo em 1 ano. Exemplo tá aqui, qual é o nome de guerra do teu irmão? V. Fernandes, V. praticamente Fernandes. Só muda ali o R e o V. Meu irmão, depois que ele conseguiu ali entrar no CFP7, para ele foi assim, foi um milagre, né? Que aconteceu. Ele não tinha noção do que ele ia fazer. Na época eu acho que ele queria o NB e tal, e eu acabei convencendo ali pela oportunidade do momento. Acredito que a maioria que está assistindo essa live quer esse concurso com certeza como uma oportunidade, porque ninguém conhece o trabalho porque não faz parte ainda. Mas não deixe de fazer, de aproveitar essa oportunidade, porque a mesma oportunidade que vocês estão tendo hoje é a oportunidade que eu tive há alguns anos atrás. Aquela oportunidade em que o concurso acaba de ser autorizado e você tem no mínimo 1 ano pela frente. Então, se você tiver com pressa ou que estiver pensando em entrar na primeira turma, algo nesse sentido, iniciando a faculdade agora, nesse semestre, você consegue terminar aí ano que vem, quando vai estar sendo chamado. Então, isso daí é tranquilo. Essa parte do nível superior, você consegue resolver de agora.
Então o que a gente tem que fazer aqui mesmo é seguir o trabalho do James aqui, do Paulo e começar os estudos. Porque se a gente ficar só esperando, mas se dá tempo, se não sei se dá tempo, não sei se eu consigo terminar a faculdade, a gente não consegue sair do lugar. E é aquele negócio que você acabou de falar, né? Se a gente não der o primeiro passo, se a gente não sair da nossa zona de conforto, acredito que aí sim não vai dar certo. É exatamente isso. A gente comenta muito, né, Paulo? Sobre a oportunidade. Porque 2.100 vagas é uma oportunidade para quem almeja, tanto pela motivação de se tornar policial, a motivação pela estabilidade financeira, a motivação pela própria oportunidade é agora, 2.100 vagas. Nesse momento, que a última que teve nesse sentido foi em 2018. Se não for agora, tem que se esperar aí mais 3, 4, 5 anos para uma oportunidade igual essa. E isso eu achei interessante você comentar do seu irmão, que ele saiu do ensino médio, ele nunca tinha visto direito, Olha só. nunca tinha visto assim português com foco em concurso, Foco em né? concurso, Então jamais. assim, ele começou meio que do zero, como zero. a maioria hoje se encontra também. A gente fez uma pesquisa e nessa pesquisa deu que 90% das pessoas estudam há menos de 3 meses para o concurso da PM. Ou seja, a maioria das pessoas estão começando. Então, e muita gente coloca como desculpa, putz, nunca estudei direito, Sim. não vou estudar para esse concurso. E cara, isso eu achei interessante porque seu irmão ele foi na tora, ele não tinha nada a perder, Na tora. né? Foi lá, pegou ali, quantos meses? Janeiro, fevereiro, meses. março, Esse líquido dá 4 meses, né? 4 meses, Dá cara. ali 4 meses. O percurso é curto. Exatamente. É um tiro, né? É um tiro. É Não tem tempo para errar. Ô, Não tem tempo para errar. nós vamos trocar ideia também, se você puder destrinchar aí, mais ou menos como é que foi esse planejamento que você fez para o teu irmão, o que que você decidiu fazer, Claro, qual foi a só sua vou falar estratégia que você direcionou para ele, até porque você já vinha de um papiro, Sim, né? com certeza. Mas antes de chegar nisso aí, Fernandinho, eu vou voltar um pouco mais. Você é formado em gestão pública, Gestão correto? pública. Você desde sempre falou assim, mano, eu quero ser delegado, eu quero ser policial militar, porque de fato eu te conheço, é meu irmão, convivo com ele, e você tem um sonho de se tornar delegado. Isso obviamente, é justíssimo, e vou ressaltar, vou falar, Fernandinho, foda-se. Pode meter essa? Pode. É realidade? Vou falar, Fernandinho já está aprovado, foi na primeira fase de Delta, Do Paraná, na primeira fase, Isso. e em Minas agora. na primeira e segunda. Você fez a segunda fase agora. Dos dois, só fiz a segunda fase até agora. Não Fiz saiu o a resultado. primeira e a segunda fase. Mas tu dos já dois. terminou a faculdade de Direito? Não, terminei agora no ano passado. Como é? Tu falo, aproveitou alguma vaga? Como é que tu terminou tão rápido assim? Então, vou contar isso Porra, tudo agora. esse vou esquema ter que aí, começar, como que é né? esse negócio aí, cara? Então vamos lá, eu vou começar aqui contando da minha trajetória até a gente chegar aqui no como a situação tá hoje. Eu fazia parte do Exército, como o Paulo aí também. O Paulo fez parte do Exército aí há alguns anos atrás. Tu era da RCG, né? Eu servi. Algumas pessoas aí, quem aí já serviu no RCG? Comenta aí no chat, cara. Porque Vai ter RCG, ninguém, já, não é não sei se você possível. conhece. Ô, a galera... Tem. Porque RCG, BGP, comenta aí no chat. Porque RCG, não sei se você conhece, mas é um quartel que a escala de serviço é um dos mais Puxado. difíceis que tem. Então, pô, ele tava de Puxado. serviço de 24 horas, chegava no quartel às 7 da manhã, no dia seguinte saía às 5 da tarde. E aí ia pra casa, dormia, no dia seguinte entrava às 7 da manhã e só saía no outro dia às 5 da manhã. Aham. Ou seja, Ele- em 2 dias o cara tinha 6 horas pra ele. Caramba. Eu vou contar um pouco dessa. Então, fala aí, Fernandinho. É o pessoal perguntando aqui da sala de estudos. É isso mesmo. Isso aí, Josué. A sala de estudos PRF lá em Taguatinga é minha, sim. Aí, ó, ele que fundou Véi, a esse sala de moleque, estudos. CG. Eu falo. É Karen. Eu falo, a Karen, a 01 aqui do Fernandes, eu falo, irmão, eu pago pra esse moleque diariamente. E não é de agora, esse moleque é sinistro. O moleque é papirão, vibrador pra caramba na rua, um moleque padrão, tanto no quartel, no batalhão, militarismo assim, no padrão. Um moleque é empreendedor no ramo de concurso. Meu irmão, esse moleque aqui é uma honra tê-lo aqui. Mas vou deixar você concluir agora. Vai lá, Fernando. vamos lá. Fala essa Aí, ó, o pessoal tá falando, a RCG é eu pau, tô a vendo RCG é aqui. puxada. Terceira RCMEC. Terceira RCMEC, ó, cerimonial RCG. Eita porra, eu aqui, ó, o Juan era cerimonial RCG. Aí, sim, excelente. Era do 2 de ouro, Juan. Excelente. É isso aí. Vai lá, Vamos vai lá. Eu tava servindo no Exército em 2016. Tinha acabado de entrar ali pro serviço militar obrigatório. E eu sempre quis servir.
Tanto é que na fase ali administrativa ali de seleção, eu fui dispensado, mas aí meu pai militar também, bombeiro, né? Ele conversou lá com o pessoal ali da parte administrativa que estava fazendo a seleção e acabou que eu consegui servir. Não sabia aonde, eu só queria servir. E aí lá nesse momento de Mas seleção... por que você queria servir? Eu tinha essa vontade já de estar... eu tinha uma vontade do caramba de vibrar, velho. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu tinha essa vontade de vibrar, eu quero vibrar. Aí fui servir no... mandaram me apresentar lá no RCG. E aí beleza, né? No primeiro momento eu falei, pô, na cavalaria, vamos lá, né? Fui. Vou andar a cavalo todo dia. Eu quis servir, então vamos. Chegou lá, teve todas aquelas novidades, né? De sempre. Passei ali meu ano obrigatório. E aí no final do ano ali do meu ano de recruta, eu fui indicado para o curso de cabo, né? Ia fazer o curso de cabo. Mas aí nesse momento, no final do ano ali, já estava despertando em mim a vontade de fazer concurso público. Na verdade, eu gostei muito do serviço, só que eu precisava ser efetivado. Eu queria ter algo que me desse uma sensação de segurança. Eu não queria só passar 8 anos no Exército, eu queria algo mais. E daí que surgiu essa vontade de fazer concurso público. Nesse primeiro momento, eu comuniquei isso para o tenente, falei que queria ir na baixa para estudar. Só que aí já estavam começando a anunciar o concurso da PMDF. Isso era final do ano de 2016. Igual tá agora esse alvoroço de que o concurso vai sair, surgiu na minha época. Eu estava no final do meu ano de recruta, então juntou com essa vontade de querer fazer, de querer ter algo mais duradouro, e me fez nascer essa vontade e eu pedi para sair do Exército, já pensando no concurso da PM. Aí você já iniciou os estudos por você mesmo? Você foi atrás de alguém, de cursinho? Nesse primeiro momento, eu saí de lá e já fiz uma coisa rápida. Foi praticamente no mesmo dia, Fernandinho? Foi no mesmo dia que eu comecei os estudos. No dia que eu dei baixa lá, era numa sexta-feira, janeiro de 2017. Isso eu posso falar que é o quê? É determinação? Vontade. Vontade? Eu tinha uma vontade muito grande. É vontade, cara. Tipo assim, vontade muito como é que tu fez tal coisa? Vontade, cara. Tu não quer ficar na massa. Até porque se você pegar ali a maioria dos soldados, na minha época pelo menos, o que o cara queria? O cara queria engajar, aumentava o salário, ele comprava uma moto, pegava o celular, final de semana tava na baladinha com as mulherzinhas. Então assim... Quando você olha ao seu redor e fala assim, cara, não quero isso. Não quero essa vida de todos os dias. Vai chegar daqui a 10 anos, vou estar na mesma... Apesar de gostar, né? Igual você disse que gostava, Gostava então, do serviço. Mas você queria essa sensação de segurança, tinha essa vontade de vibrar mais e tal, e seguir teu rumo. Aí beleza, aí tu pediu baixa, no mesmo dia tu começou o teu papinho. Comecei os meus estudos já pensando na PMDF. Eu pensava na PMDF pela oportunidade do momento. Por juntar, né? Já tinha uma familiaridade com o serviço militar, e aí sabendo disso, que juntou uma coisa com a outra, e eu iniciei logo de imediato o meu curso de gestão pública, tecnólogo. Falei, vou começar. Então, tipo, ali em janeiro eu já fui atrás da faculdade, já resolvi tudo, já fiz matrícula e comecei os meus estudos. Nesse primeiro momento, a ajuda que eu tive de outras pessoas foi somente... Tinha um colega meu lá da igreja que ele já tinha passado no MPU, em outros concursos, com 19 anos. E aí eu pegava aquilo ali como inspiração. Falei, pô, bacana, dá pra fazer isso, dá pra passar. Então vou pegar isso aqui. Ele me ajudou inicialmente ele montando um cronograma básico. Ele não tinha... Ele estava trabalhando, então não tinha como ele me acompanhar muito. Entendi. Ele me passou mais ou menos uma ideia de como ele estudava. E aí no dia a dia eu vi que aquilo lá que ele me passou não adiantava muito com a minha rotina. Não servia muito, porque cada um tem o seu jeito de estudar ali. Mas algumas ideias centrais, assim, de todo mundo que estuda, aí eu acatei aquilo ali, peguei aquilo ali. Mas aí você pesquisou na internet, algum local, como é que você pegou aí? Tipo, vou pegar algum bizu, por onde eu começo? Qual material que eu começo? Tu pegou algum curso, algum bizu na internet, como é que foi? Ele me indicou na época, o que estava em alta ali era... Começo de 2017, já o Gran Curso estava em alta, estratégia, o ponto dos concursos estava caindo, mas ele me indicou alguns materiais, na época eu lembro que eu assinei tudo.
Sério? estratégia, eu falei Caralho. assim, eu tenho que ter material. Vai ser assim. Eu tenho que ter material e se eu tiver material, eu vou ter, eu tenho que só aprender o que está nesse material aqui. Vamos embora. E aí eu comecei desse jeito, mas no meu estudo... Torologia, como o Jonas fala. Nos primeiros 2 meses... Nos primeiros 2 meses não, mas eu chuto ali que, sei lá, os meus primeiros 6 meses foram meio na tora. Na tora mesmo, né? Mas eu vou explicar para vocês uma coisa. Quando eu estava saindo do exército ali, isso em janeiro, o meu foco principal era PMDF, porque eu estava vendo essa autorização, esses rumores aí de que o concurso ia sair. Só que eu fui olhar no Google e tava rolando já que ia sair o concurso lá de Minas, PM de Minas. E aí esse concurso seria no finalzinho de fevereiro, eu tinha 2 meses. Só que esses 2 meses aí eu falei, pô, velho, quase impossível, mas eu vou fazer para ver como é que é uma prova de concurso. Mas é praça também? Praça. Certo, vai. Continua. Fiz, aí eu desse comecinho ali de janeiro até o final de fevereiro, eu praticamente só estudei lei seca. Peguei o edital todinho da PM de Minas, como é o que já estava aberto ali, né? Peguei lei seca de tudo. Direito penal, Combinado direito com constitucional. questão ou não? Era só leitura? Era lei seca e questões. Eu Certo. fazia isso. Que concursos, lei seca e questões. E fui para Minas. Isso no final de fevereiro. Estava iniciando os meus estudos. Eu tinha a PMDF como foco. Mas falei, eu preciso fazer outros concursos para testar. Acabou que esse foi o primeiro concurso que eu passei. Eu passei nesse concurso da PM de Minas isso foi em 2017, fevereiro de 2017. Se eu não me engano, a data da prova foi tipo dia 22 de fevereiro, finalzinho ali. E eu estudava muito. Do começo de janeiro ali até esse dia da prova lá, eu estudei muito mesmo. Muita lei seca e questões. E fui para a prova. Quando eu cheguei lá, fiz a prova e tal, não sabia que eu tinha passado. Acabei ali ficando, acho que eu fiquei entre os 400, ali mais ou menos, e tinha 972 bem, vagas, pô. lembro até hoje. Ficou bem, pô. Tinha 972 vagas, eu falei, caraca, eu passei das vagas. E aí acabou que eu fiquei naquela celeuma ali, será que eu vou ou não vou para Minas? Acabou que depois convocaram para o TAF e eu decidi manter naquele ritmo de estudos que eu tava. Acho a polícia de lá muito massa. Uma tradicional polícia pra caramba. muito tradicional. Eles trabalham muito certo, dentro da legalidade, uma polícia bacana pra caramba. E aí acabou que eu fui fazer a prova, tive esse resultado, peguei esse resultado como gás para continuar os meus estudos para PMDF, e aí continuei. Basicamente o meu método de estudo era o seguinte, nesses primeiros 2 meses aí, falei para vocês, eu tive um primeiro contato com lei seca, muita lei seca, então querendo ou não já montei uma base ali boa de lei seca, só que eu falei, poxa, eu não posso ficar só nisso, os outros concursos que estão vindo aí podem ter aquela diferença ali de nível, banca e tudo, e eu preciso me aprofundar mais no conteúdo. E o que eu fui fazendo foi o seguinte, eu praticamente dividi o edital em 3 partes. O que eu fiz foi o seguinte, num primeiro momento do meu estudo, eu decidi formar a minha base naquelas principais matérias que eu achava que ia sair baseado no edital passado. Então, aquele núcleo que a gente fala, né? Certo. Aquele núcleo ali, eu falei, eu preciso me doar com uma intensidade maior nesse núcleo. Depois que eu atingir um certo nível de maturidade dentro do estudo nessas matérias, eu vou passar para um outro momento de estudo. Então, nesse primeiro momento, o que eu fiz? Montei minha base, eu assistia a videoaula, montava o meu próprio material, perdia muito tempo nisso, mas eu sabia que eu tinha tempo. Eu perdi muito tempo montando o material, mas eu sabia que o edital, de qualquer forma, só ia sair ali em janeiro de 2018, por exemplo. Eu mais ou menos sabia que eu tinha 1 ano para estudar. E aí, quando eu vi essa oportunidade, eu falei, não, eu tenho tempo para montar o meu material aqui e vou fazer essa base bem sólida, porque depois que eu terminar essa base, eu passo para aquelas matérias periféricas e aí eu começo o estudo delas e num outro momento eu faço muita revisão e muita questão. Cara, você acredita que esse método é o mesmo do nosso método da consultoria? Não tem como dar errado. Não tem como. dar A gente errado. chama de tática do War. Você já jogou War? Já joguei. O War é o seguinte, você não pode querer conquistar todos os países de uma vez, senão você vai ficar tão fraco em cada país que
que você não vai conseguir ganhar nenhum território. Então o que acontece? A gente fica fraco aqui na América do Sul, depois de concentrar seus exércitos, você vai lá e expande para a América Central, expande para a América do Norte, expande para a Europa, e aí você vai conquistando o mundo aos poucos. É assim que também acontece no mundo dos concursos. Você não vai querer pegar o edital e querer conquistar ele de uma vez. Você deixa forte uma base muito forte e vai pegando até que você pega as matérias perfeitas. Entrou numa matéria, finalizou, você fica em revisão em questão. Perfeito. A nossa metodologia é semelhante. Aí, Paulo, só concluindo aqui, é para Júlio Anderson aí que perguntou qual foi minha nota na objetiva. Vou te falar já para vocês verem como esse método aí funciona. Encaixou certinho. Nesse primeiro momento eu formei uma base muito sólida nessas matérias, aquelas lá, direito constitucional, para que vocês fiquem por dentro aí, direito constitucional, direito administrativo, direito penal, processo penal e legislação extravagante. Eu sabia que o edital da PMDF não iria tirar nenhuma dessas matérias. O que poderia acontecer era acrescentar matéria, mas essas daí não seriam tiradas. Então eu montei uma base muito sólida nessas matérias. Basicamente o meu estudo era, chegava cedo na biblioteca, estudei no Projeção em Taguatinga, então eu chegava cedo na biblioteca. E eu gostava muito de videoaula. Num primeiro até momento, hoje, né, Fernandinho? até hoje. Gosto muito de videoaula. Vou te interromper, João, só fazer uma adenda. Lá no batalhão tem uma salinha de estudos, né? Mesmo às vezes eu chego lá, o Fernandinho é o seguinte, ó, o computador aqui, ó, fone, a videoaula. Meu irmão, e aqui, Fernandinho, é aqui, não é? É só isso aqui. Eu olhei assim, às vezes eu falo, caracas, cadê o papel do Fernandinho? Cadê ele? Mas eu vou explicar pra vocês como é que funciona enfim, hoje. Certo, vai, continue aí. Nesse primeiro momento aí eu não tinha material de nada montado, então eu falei, eu preciso assistir a videoaula e tudo que o professor falar, até a vírgula que ele falar lá, eu vou ter que anotar. E anotava todo o conteúdo que o professor passava, fazia, eu montava o meu material com títulos, né, com os tópicos, por exemplo, dentro de direito constitucional lá, poder judiciário, tá, vinha todo o meu material lá de tudo que o professor falava. E aí montei aquele material, fiz essa base, acho que deu ali, eu chuto uns 5 meses, 6 meses dessas matérias. Eu falei, caramba, eu terminei, não saiu o edital e vai dar tempo. Comecei a pegar aquelas outras matérias periféricas ali, né? Por exemplo, vamos lá, RID, essas matérias assim, lei orgânica do DF, comecei a pegar muito essas matérias e acrescentar nesse meio aí. E não deixei de lado aquelas matérias que eu tinha formado a minha base. Basicamente nessas matérias eu fazia muita revisão e aí eu acrescentava questões ali em outros horários e tudo, mas eu sabia que agora o meu foco não era mais... Eu aceito. Eu sabia que o meu foco não era mais aquelas matérias principais. Eu tinha que percorrer todo o edital. E aí eu comecei os meus estudos nas outras matérias e falei, poxa, se eu conseguir fechar essas matérias agora, essas matérias periféricas, eu vou ficar num terceiro momento do meu estudo, que é revisão e questão de tudo. E muita lei seca. Vou tentando deixar meu estudo bem sólido. Acredito que você nunca vai chegar num momento que fala assim, eu tô pronto, eu vou fazer a prova hoje, eu sei tudo. Chega um momento que você pensa, fala, meu irmão, eu estudei pra caramba e eu não sei nada, não é? Chegou esse momento com você também? Sempre. É que todo mundo, eu falo, bicho, isso faz parte do processo. Às vezes a galera pra pirar e ter aquela sensação que, bicho, eu não vou dar conta. Isso é parte do processo. Desde quando você começou também, você falou, meu irmão, não sei nem o que é concurso, no caso do teu irmão, né, na realidade. Não sei nem o que é isso, será que dá? Deu certo, um exemplo. Mas enfim, aí continua, aí você montou sua base. Passei por esse segundo momento de estudo que veio dessas matérias periféricas ali que eu falo, né? Passei daquele núcleo duro, daquelas principais matérias. Passei para esse segundo momento de estudo, montando meu material de tudo, assistindo a videoaula e montando meu material. E quando eu vi, eu estava ali do meio para o final do ano. E algumas provas estavam saindo de carreiras policiais. Vou chegar lá nesse momento. Mas só para concluir a parte do estudo, chegou nesse momento que eu estava fazendo esse segundo bloco ali, né? E aí passei para um terceiro momento de estudo em que eu fiquei revisando esse primeiro bloco, esse segundo bloco, muitas questões e lei seca. É o planejamento que vocês vão passar aí para eles depois, com certeza, eles vão passar aqui com mais propriedade.
Mas aí passei por esse terceiro momento do estudo e vi que o edital ainda não tinha saído. Eu estudava muito, me dediquei muito durante esse período para conseguir fechar todas essas matérias. E o meu foco, adianto para vocês, que era PMDF pela oportunidade que estava tendo no momento e que eu sabia que tinha tempo. É esse tempo que vocês estão tendo agora. Esse tempo de fazer tudo que eu fiz nesse ano de 2022 para que vocês tenham o resultado que a gente teve, né? Que vocês também estão aí no ano de 2023. E esse ano de 2023, com certeza, todo mundo que seguir todo esse planejamento que eles estão passando aqui vai conseguir ter melhores resultados, com certeza. E aí nesse final do ano ali que eu vi que eu tinha montado uma base bacana para carreiras policiais, eu vi que alguns editais estavam saindo. Alguns deles, por exemplo, Polícia Civil do Santa Catarina, Polícia Civil de Santa Catarina, Polícia Civil do Rio Grande do Sul, PM de Tocantins, PM GO, vários concursos estavam saindo nessa época. TRF, que não era de carreiras policiais, eu fui fazer, acrescentava ali, além das matérias que eu estava estudando, Direito Civil e Processo Civil, eu falei, dá, pô, lógico que dá. Estudei igual um maluco, fui fazer também, vou contar para vocês os resultados, mas assim, o que eu já estava pensando nesse momento era o quê? Poxa, eu terminei todo esse bloco de matérias. O segundo bloco, estou em revisão questões e pegando aqueles tópicos ali que às vezes a gente está mais fraco, que você faz o diagnóstico ali com questões, tu fala, pô, tô fraco nesse ponto. Voltava ou eu reestudava a matéria assim de maneira mais profunda, né? Analisando o que eu tava vacilando ali no meu material e lapidando, fazendo eu tava nesse processo. E aí o que aconteceu? Como estavam saindo esses concursos, falei, agora é valendo. Agora não tenho outra alternativa a não ser fazer essas provas. Eu preciso passar rápido e nesse ano de 2017 ainda, 2017. Eu tinha acabado de sair do exército, 19 anos. Tinha acabado de fazer PM de Minas, tive esse resultado lá. E aí já comecei a marcar minhas provas. Os editais saíram. E aí acredito que depois dessa de Minas eu fui fazer TRF. Eu acrescentei ali, depois estava em revisão em questões, acrescentei o meu estudo em processo civil e direito civil. Conforme o edital. Analista técnico. Fiz o de técnico porque na época eu estava começando o curso de Direito. Eu praticamente comecei junto Gestão Pública e Direito. Porque eu tinha que fazer tinha que ter um rápido para PM, ainda fazia Direito, na hora que dava. Tem um amigo meu que ele fez isso também. Ele fez um tecnólogo para pegar um curso de ensino superior logo. E fez direito porque no longo prazo ele queria ser delegado. Aí era 2009, 2008. Aí ele passou no Detran em 2011 com o de tecnólogo e agora tomou posse recente no de Goiás. Foi o primeiro colocado no de Goiás, delegado de Goiás. Qual o nome dele? Freitas. Eu sei quem é. João Freitas, conhece? Professor no CPIores agora? Uma máquina. Gente boa. Uma máquina, o cara. Ele fez a mão comigo, fez o SpaceX comigo. Também? Bacana. Só respondendo a pergunta aí da Elaine, ela perguntou quantas matérias eu estudava por dia. Então, eu esqueci de falar disso. Nesse primeiro momento do meu estudo, eu fazia, como eu estava pensando muito nesse bloco principal, o que eu fazia era o seguinte, eu pegava uma matéria e ia até o final, pegava outra e ia até o final, pegava outra e ia até o final. Um método maluco pra mim, até eu falava assim, cara, será que isso vai dar certo? Mas deu certo. Então eu não queria, na verdade, ficar quebrando raciocínio. E eu pegava ali aquele bloco de matéria de direito constitucional e ia até fechar, depois a outra, ia passando de matéria por matéria. Depois voltava revisando e tal. Fazia esse estudo assim, nesse primeiro momento para montar essa base. Acontece que eu montei a base nessas 5 matérias e já acumulou muita matéria. Então, quando chegou nessa fase aí de montar esse núcleo, já estava perto de revisar tudo de novo. Então, eu já entrei com outro ciclo de matéria, ou de estudo. Eu passei a estudar ali umas 3, 4 matérias por dia, fazendo da seguinte forma. Eu estudava, por exemplo, 1, 2 horas, 1 hora e meia, 1 hora e 40 de cada matéria, ia fazendo assim até
esgotar aquelas matérias que eu tinha para fazer no dia. Então eu estudava, acredito que umas 4 matérias, 5 matérias. Mas nisso eu já tinha montado a minha base. Então nesse segundo momento, o que eu fazia nessas 1h40 era simplesmente revisar. Pegava ali, fazia questões, revisava a matéria, porque o conteúdo eu já tinha visto. Então eu fazia desse jeito. Num terceiro momento, eu passei a acrescentar mais matérias no dia para ter mais contato com a matéria. Mas isso eu só fiz depois que eu tinha montado uma base. Entendi. Uma matéria de cada vez. Num segundo momento, eu fui acrescentando à medida que eu fosse pegando mais matérias. Exatamente. E você vai concluir a respeito desse papiro aí ainda da quantidade de matérias por dia? Ainda? Vai falar. Aí, nesse terceiro momento aí, né, que eu já estava praticamente revisando todas as matérias e fazendo muitas questões, foi quando eu comecei a ir para fazer outras provas. E aí que a galera gosta, que é a parte dos resultados, né? Que aí você passa aquele ano todo sem fazer prova. Não teve prova nesse tempo todo que eu estava me dedicando. Então, como o meu foco era PMDF, eu falei, não, preciso testar meu conhecimento de alguma forma com as provas que estão saindo de carreiras policiais. E na época, todas essas provas que eu estava fazendo ali, que eu fui fazer, elas tinham basicamente o mesmo núcleo e mudava algumas matérias periféricas ali, que eram menores, e aí eu falei, eu preciso fazer. E tu ia aí você fala, você estava no TRF, né? Aí, depois que você fez a PMGO, correto? A próxima foi o TRF. PM de Minas e a outra foi TRF. TRF. Aí você diz que acrescentou civil e processo civil no seu papiro conforme o edital lá do TRF, correto? E como é que foi lá quando você foi para a prova? Qual foi o resultado lá? Lá eu fiquei em 400 e pouco no TRF para técnico, isso em 2017. Eu acho que até hoje não chamou, eu acho que não chamou mais que... o TRF não chamou, que a gente entrevistou teve uma moça que veio aqui entrevistar, ela Xanda. foi para Oficial de Justiça, Xanda. Ela foi para o Oficial de Justiça, TRF, só que ela não entrou no TRF. Ela aproveitou a vaga pelo TJ. Isso. TJ que chamou a galera que passou no concurso TRF. Exatamente. Fiz esse concurso do TRF em 2017, final do ano. Acho que foi em outubro a prova, se eu não me engano. E aí eu saí de lá, né? Voltei, eu fui fazer em Minas. Eu falo que fui fazer lá porque o pessoal deve perguntar, não, mas o TRF da primeira região você poderia ter feito em Brasília. Sim, eu tava fugindo da concorrência e fui para Minas. Acabou que a concorrência lá também foi a mesma coisa que aqui. Não adiantou nada. Mas a concorrência tava fugindo da concorrência também. Pronto. Era melhor ter feito aqui. Aí fui fazer em BH, tinha a concorrência do mesmo jeito. Então eu voltei para lá, voltei de lá, né? Tive esse resultado bacana. Não sabia como funcionava o tribunal, se chamava muito ou chamava pouco. Acabei esquecendo aquele concurso. Nunca fui chamado. E eu já estava com foco em fazer Santa Catarina, Polícia Civil de Santa Catarina, que eu fui fazer, né? Aí já coloquei ali já as matérias que tinha naquele edital específico, mas não abandonei aquelas minhas matérias. Mas então tu estava querendo passar logo. Eu estava querendo passar logo. E se tu passasse, por exemplo, Santa Catarina, tu ia? Aí vamos chegar lá agora, né? Saí desse estudo do TRF e acrescentei as matérias da Polícia Civil de Santa Catarina. Isso foi em dezembro de 2017, a prova da Polícia Civil de Santa Catarina. O que eu fiz nesse meio tempo? Estudei muito para aquelas matérias que tinha ali, periféricas. Aí acabou que lá na Polícia Civil tinha algumas matérias que eu não estudava muito, tipo informática caía muito em peso. E eu não estudava muito essa matéria. E eu não ia pegar ela muito forte porque eu não sabia se ia vir no próximo edital da PMDF. Então eu meio que deixei ela de lado. Foi uma das matérias assim, que me derrubou. Fui muito bem naquelas matérias que eu estava estudando. Para escrivão lá eu fiquei por 1 ponto. E para agente eu não passei, não atingi o corte. Pô, deu uma voada aqui, Fernandinho. Foi mal, deu uma voada. Mas tá falando da Polícia Civil de Santa Catarina, correto? Bicho, eu fiz a mesma coisa que você também. Na época que eu tava papirando pra PM, eu fui pra lá. Foi exatamente isso. Bicho, informática tava sinistro, porque a princípio eu não tinha incluído ainda no meu estudo pra PM. E eu fiquei também por 1 ponto lá na Polícia Civil. E eu igual eu disse, você tem que ter um foco. Você não pode abandonar esse foco. Mas, se tiver vindo provas, você tenta adaptar dentro da medida do possível e ir lá fazer. Foi o que fizemos. Aí você sempre tem que estar sempre praticando. Indo lá praticando, com certeza. e testando o conhecimento, principalmente nas matérias que você está dedicando.
entendeu? certeza. Igual o português lá também foi muito cobrado, né? Na época também... Não, foi- isso na de Santa Catarina. Isso. Sim, Na de com Santa certeza. Catarina tiveram o quê? Foram umas 25 questões, foi Uns isso, Fernandinho? 25, mais ou menos. Foram 25 Aí depois questões. que passou Então essa tu tá aí na prova, quarta prova. Uma você passou, PM de Minas, passou. Aí reprovou o TRF, reprovou o escrivão, reprovou a gente. isso, não É, atingiu foi- o corte. é. De E qualquer tipo forma, assim, não como é que atingiu tava a o corte. moral? Porque assim, muita gente não passa em um concurso, acha, putz, não vou conseguir, não é pra mim. Desiste. Moral lá em cima. Lá em cima, Porque tu tava Fernandinho. quase, né? Eu tava com a Moleque moral lá em de cima 19 porque eu tinha acabado de fazer todas essas provas e assim, o resultado de Minas me deixou muito feliz, mas essas outras que eu fui fazer, eu tinha uma vontade muito grande de passar. Eu sabia que o meu foco era outro, mas eu tinha uma vontade muito grande de passar naquelas provas. Mas o que eu fiz mesmo foi avaliar o meu desempenho nas matérias que eu estudava muito para Exatamente. PMDF. Isso, bicho. E quando eu avaliei, eu tava, assim, a maioria dos coaches lá no YouTube falava, poxa, se você acertar 85% para cima nas questões ali daquela matéria, praticamente tu tá dentro e aí tu vai buscar os 85% ou 90% em todas as matérias. E aí foi o que eu fui fazendo. O que eu fiz? Eu fiz exatamente Voltei de isso. Santa Catarina, como eu fiquei por um ponto para escrivão, eu falei, não, eu preciso avaliar aqui o que eu errei nessa prova. E aí quando eu fui buscar isso, as matérias que eu tinha errado bastante foi arquivologia, informática, que não sabia, eu não estudava direito para PMDF, porque eu não tinha certeza se ia cair ou se não ia Isso, cair. Exatamente. Então eu me avaliei naquelas matérias que tinha na PMDF. O que eu fiz? No dia que eu tava voltando de Santa Catarina, eu fiz em Joinville, né? No dia que eu tava voltando, eu vi que o edital, no dia que eu tava voltando, se eu não me engano era na segunda ou terça-feira, depois da prova, saiu o edital da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. A prova tinha muita matéria de direito e eu falei, não, eu preciso fazer essa prova. Já voltei de lá no mesmo dia voltei com os meus estudos, né? E continuei estudando ali nesse período de dezembro, dia 17 de dezembro até fevereiro de 2018, estudando para a Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Só que nesse meio tempo, de dezembro ali de 2017, janeiro saiu o edital da PMDF. Eu falei, aí eu entrei em choque. Falei, uai, Travou. eu tô estudando aqui, pegando as matérias à parte que tem na Polícia Civil, só que a PMDF saiu hoje, isso em janeiro. O que eu vou fazer? Nesse dia, o que eu fiz foi o seguinte, falei, poxa, eu já tô estudando para PMDF tem 1 ano, eu não tô estudando de agora. E as matérias do Rio Grande do Sul, praticamente todas tá dentro do edital da PM. O que eu vou fazer é continuar aqui no meu foco só esse mês para o Rio Grande do Sul pegando aquelas à parte, mas aí lógico, não deixei de revisar muito e muita lei seca e questões daquelas que eu já estava estudando para a PMDF. O que eu fiz foi dar uma segurada em algumas matérias que eu via que dava tempo, que eu já estudava mais, para pegar aquelas que tinha compatibilidade ali com a PMDF e fui fazer. Fui lá pro Rio Grande do Sul fazer essa. Foi assim a melhor prova que eu fiz de todos os tempos, essa do Rio Grande do Sul. Lá eu fiquei, se eu não me engano, minha classificação fiquei em 70. Caraca, foi bem. Da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. A parte da manhã era só português. Tu voltava e fazia a parte de direito à tarde. Tinha 30 questões de português de manhã, tu voltava e fazia a prova de direito à tarde. E nem eu acreditei. Tinha redação também, o resultado saiu logo depois. Aí acabei tendo essa felicidade e foi um gás para a PMDF, assim. Mas é engraçado que isso é uma faca de 2 gumes. Você poderia falar o seguinte, já passei, tô nem aí pra PMDF. Ao mesmo tempo você pode falar assim, cara, eu fui bem nessa prova, pra PMDF eu vou chegar muito forte. Então assim, é tudo aqui, ó, tudo começa na cabeça. Mas Se você acredita assim, não vai dar certo, não vou conseguir, tá muito difícil. Cara, uma hora você vai baixar a moral e vai desistir. Agora se você tá com isso, caraca, meu irmão, eu quero a PMDF pronto. Você não para, não vai até o fim e consegue. Nesse período aí que eu fiz a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, o que eu coloquei na minha cabeça foi o seguinte, eu só paro depois que eu estiver lá dentro. De algum deles. Eu tinha acabado de ser aprovado
na primeira fase da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, ainda não tinha acontecido as outras fases. E a PMDF já estava com o edital publicado e era o meu estado. Eu falei, eu preciso focar agora esse período para a PMDF, esse outro período do meu estudo aí, basicamente muita questão, revisão e lei seca. Passei a pegar mais ali aquela parte específica, direito penal militar, processo penal militar, estudei muito. E até porque o incentivo que eu tinha é que eu tinha outro teste a fazer. Em março saiu não, já tinha saído, né? A prova da Polícia do Tocantins era em março. Então antes da PMDF eu falei, oxe, mais um teste que eu tenho para fazer. Então vamos lá, dessa vez eu já estava direcionado totalmente para a PMDF, dali de fevereiro até maio. Só que aí eu fui fazer essa PM de Tocantins. Também tive um excelente resultado lá na PM de Tocantins, para oficial e para praça. E aí depois disso, assim, aumentou, né? Acontece que essa prova foi anulada do Tocantins, tá aí que também algumas intempéries assim que acontecem no meio do caminho que você tem que saber lidar com isso. Por exemplo, os concursos podem ser anulados, as coisas podem acontecer, por isso que eu falei que só ia parar de estudar quando eu estivesse lá dentro. Então eu falei, cara, acabei de fazer a prova do Tocantins, beleza, foi aprovado, mas estão falando que vão anular PMDF. Foco. Voltei pro foco, continuei. E aí quando chegou ali tava próximo já da prova, a gente se sente mal naquele sentido de será que vai dar certo, será que não vai? Mas eu sabia do trabalho que eu vinha fazendo já há um ano e pouco, então eu sabia que tudo que eu poderia ter feito para passar na PMDF eu fiz. Exatamente, né, Fernandinho? Isso é tipo um sentimento de, pô, eu fiz o que tinha que fazer e o resultado vai ser uma consequência. Você não vem com aquele pesar, pô, devia ter feito mais, estudei pouco, com aquele sentimento de arrependimento, entendeu? Então, às vezes, quando você faz tudo o que tem que fazer, meu irmão, você não se preocupa com o resultado. Você só quer... É aquele negócio, você tem que sair na prova com o sentimento de missão cumprida. Exatamente. Você sai com o sentimento de missão cumprida. Caraca, fiz tudo o que tinha que fazer. Você sai feliz. E aí, beleza. O foda é tipo assim, caraca, se eu tivesse estudado uma semana a mais, eu tinha passado. Aí tu se sente um merda. E aí me dediquei... É onde a gente fala da oportunidade, né? Você tá tendo a oportunidade me dediquei agora. assim, nível hard nesse final, nessa reta final. E aí fui fazer a prova, dia 20 de maio, fui fazer a prova. Aquela ansiedade normal, todo mundo vai ter quando você coloca algo muito assim, como o centro da sua vida ali naquele momento. Vai gerar ansiedade, isso é normal. E aí fui fazer a prova. Cheguei no dia, fui fazer a prova, tava nervoso no começo, mas aí fiz a prova. Logo depois, acredito que o gabarito saiu no mesmo dia. Fez quanto? Eu saí com uma sensação boa da prova. Uhum. Eu saí com uma sensação boa da prova. Então eu falei, cara, seja o que Deus quiser. Saí feliz, porém na minha. E aí esperei sair o gabarito. Eu lembro que eu tava na igreja, fiz a prova e fui pra igreja. Fui pra igreja orar pra... o pessoal já começou. Só um milagre de Deus. Saiu o gabarito, isso era tipo umas 9 horas da noite, a banca IAD soltou. E aí cheguei em casa e falei, vamos pra casa corrigir. Peguei meu irmão e fui pra casa corrigir. Quando eu comecei a corrigir, eu nem acreditei, né? Aí na prova objetiva eu fiz 53 pontos. Caraca. Acho que quem perguntou aí, eu não lembro. Não uma... lembro. Alguém perguntou aí, fiz 53 pontos na objetiva, aí na redação, se eu não me engano, eu tirei 9. E aí nesse concurso eu fiquei aprovado entre os 30. E veio aquela sensação, né? Caramba, agora eu passei, agora tem que treinar pro TAF, tem que fazer as outras coisas. Eu nem acreditei nesse primeiro momento. Caraca, tu foi um dos primeiros, né? Nas cabeças. Fiquei nas cabeças nesse concurso. Estudei muito, era o meu foco. Eu falei, eu tinha noção de que eu tinha capacidade para passar. Capacidade eu falo assim no sentido de, cara, eu me doei muito. A dedicação, né? Se eu me doei muito, Deus vai me ajudar aqui nessa prova e eu vou conseguir passar. A sorte acompanha os alunos. Mas eu tinha a noção também de que aquilo era só a objetiva e a prova discursiva logo em seguida, né? A redação ia sair o resultado, mas que eu tinha outras etapas pela frente e não poderia deixar de lado.
Então eu falei, caraca, eu já vim treinando também um bom tempo pro TAF, para essas outras coisas, nunca negligenciei nenhuma parte. Isso é muito importante, parte física. Treinava muito corrida, já vinha do exército também com aqueles treinamentos, já treinava muito essa parte. Então eu decidi, cara, agora vou treinar, continuar treinando, vou fazer o TAF. Se eu passar, der tudo certo, beleza, depois a gente vê o que faz aí, né? Aí acabou que no final ali de todo o concurso foi aprovado em todas as fases, graças a Deus. Concluí esse período assim da minha vida, fiquei aguardando eles chamarem, né? Exato. Fernandinho, então você já comentou aí que você teve aprovações em vários estados diferentes, né? Conseguiu aprovações, mas seu foco sempre foi PMDF. E também você já comentou que você queria PMDF por o seu estado, né? Tá perto da família e tal. Tinha outras questões que você falava, eu quero mais a instituição PMDF do que essa tal. O que te fez escolher mais PMDF? Isso é justo, às vezes o salário é justo, às vezes a questão da localidade, perto de família. Claro, qual que foi o que te motivou ali ser PMDF? Servir com James. Ih, cara. Pode ter certeza, esse moleque é bom. Nesse primeiro momento ali de estudo, eu peguei a PMDF como oportunidade de quê? Eu tinha acabado de sair do serviço militar obrigatório. Eu queria algo que me desse uma estabilidade. Se fosse no meu estado, se juntasse salário, o estado tá perto da família e a prática policial, a atividade policial em si, foi tudo isso me motivou. Tá perto da família, era o meu estado, o salário da PMDF é bom. Ia juntar ali com a atividade policial, militar que eu gosto. Então foi o meu maior. Foi isso que te motivou. Aí você também comentou que beleza, aí passou as etapas, você ficou esperando. Você parou o papiro nesse momento? Não. Você continuou papirando? Eu continuei estudando, assim, dei uma... Manutenção ou foco em algum? Dei uma prioridade, com certeza, para a parte de treino. Treino, a alimentação, essa parte, assim, pra gente tentar ir bem no TAF ali. Mas desde quando eu fiz a prova, eu continuei estudando, porque eu não tinha certeza se eu ia ser aprovado em todas as fases. Eu falei, e se não der certo em alguma fase aqui? Eu vou voltar do zero? Não, eu preciso manter... Mesmo que não seja na mesma intensidade de antes, eu preciso manter esse conhecimento que eu adquiri nesse período. Então eu continuei estudando. Do dia da prova, continuei estudando normalmente, lógico, né, com as suas exceções ali de treino e tudo. Mas continuei estudando muito, porque... Mas o foco era, esse novo papiro já era para Delta, já essas carreiras mais... Tinha, como eu estava já fazendo direito, e aí nesse segundo ano eu estava ali no terceiro, quarto período, se eu não me engano, eu já tinha essa vontade. Falei, caraca, se um dia eu passar na polícia militar, como eu estou cursando direito, eu acho que eu já posso começar a me voltar para outra carreira aqui, mas que esteja dentro dessa área policial, e eu já tinha como foco delegado. Entendi. Então também foi um dos motivos de não abandonar aquele estudo ali por completo para treinar e tudo. Não, eu consegui conciliar o estudo, continuei estudando e fui treinando, fazendo as outras fases. Suas outras coisas. Enfim, então aí comentou bastante, bem destrinchada a respeito dessa parada do papiro, das suas provas, enfim, como é que foi até a metodologia de estudo que você fez, a sua estratégia, que também demonstrou que foi eficiente para você. E hoje você consegue analisar, Fernandinho, eu queria te perguntar, como é que depois disso tudo, dessa quantidade de estudos, você fala assim, bicho, eu acho que uma estratégia de estudos assim, pô, pra mim seria essa, boa. Como é que você utiliza hoje? De uma maneira bem simples mesmo. Assim, uma estratégia hoje que até sigo, eu praticamente, depois de ter montado uma base, eu acredito que isso, cada um vai, quem está passando planejamento mesmo vai verificar isso. Cada um vai se encontrar de algum jeito nos estudos. Alguns vão chegar para vocês sem nunca ter visto aquelas matérias, outros vão chegar já com a base, então isso é muito particular. Mas uma metodologia que sempre está com as pessoas que são aprovadas, que eu verifiquei, são aquelas premissas básicas.
acredito, o primeiro pilar de tudo para mim sempre é a disciplina. E Exatamente. de estar fazendo tudo o que é passado, até por quem já passou pelo processo. Acredito que a disciplina está no primeiro lugar. Moleque sinistro. Depois disso a gente entra no estudo. E aí o estudo, dentro do estudo, eu acredito que, para mim, o método que funciona hoje é você ter um primeiro contato com aquela matéria. E aí, num segundo momento, você vai ter que fazer uma revisão daquela matéria. E aí você passa por um período que você vai ter que resolver muitas questões. E, na maioria das vezes, esses são os pilares de quem estuda. Exatamente. Algumas pessoas vão chegar e vão dizer, não resolvi questões, não Sempre fiz tem isso. exceção, né? Sempre tem Vai exceção. ter, bacana, mas eu acredito que na maioria tem esses três pilares São aí. bem eficientes, né? Com certeza. O primeiro contato com a matéria, revisão, questões, muita questão. Somado à disciplina. E somado ali à disciplina, acredito que não tem erro. Não tem erro. Exatamente. Isso aí. Ele já falou Agora- do choque aí? Não, então, agora a gente vai trocar. Eu quero falar outras coisas aqui também, porque, qual é o assunto tipo, aí? ele fez várias, isso é interessante, porque concurso policial é uma área que tá sempre saindo concurso, né? Então, por exemplo, você fez aí PMMG, fez Polícia Civil Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Tocantins, PMDF. Então, assim, você se prepara para uma e consegue pegar várias outras. Hoje a gente também tá numa situação muito parecida. Muito parecida. Então tem assim, Perfeito. daqui a 2 semanas tem Polícia Penal de Minas Gerais, Polícia Penal do DF já escolheu a banca, Instituto AOCP. PM A de polícia, a PM de Goiás já escolheu a banca, Instituto AOCP também. PMDF foi autorizado, ou seja, se você está começando, está estudando, você está na mesma situação dele há Exatamente, 5 anos atrás. exatamente. E eu hoje, com mais experiência de vida assim, eu vejo que muitas coisas na nossa vida, quando a gente quer dar o gás, e a gente olha para alguém com uma certa inspiração, por exemplo, como eu tô vendo aqui que a galera tá se inspirando em você, as pessoas olham como se você estivesse em outro patamar. Só que ela pode olhar de outra forma, pode olhar assim, cara, ele tá 5 anos à minha frente. E eu posso ser ele daqui a um tempo, né? Por exemplo, quando eu comecei no CrossFit. Quando eu comecei no CrossFit, eu olhava pros caras treinando e falei, caraca, os caras são muito sinistros e tal. Só que um ano depois, a gente tava treinando junto. E hoje em dia, eu vejo qualquer coisa, se eu pegar pra me dedicar de verdade, como o caso do estudo, não é coisa de outro mundo. Ele tá 1 ano, 2 anos na minha frente. E como você também se inspirou no seu amigo lá do MPU, né? Basicamente, você sai dessa área, cara, vou me inspirar naquela pessoa. Todo mundo tem essa inspiração. Não sei se você é da época do Fórum Concurseiro. Você lembra dessa época? Lembro. E aí tinha uma sessão lá que era como foi aprovado. Eu tinha zerado aquela sessão de ouvir de ler todos os depoimentos pra pegar justamente o que você falou. Cara, o que a maioria dos aprovados Sempre fizeram? gostei. Você Sempre fez gostei. isso também? Claro, com certeza. E nesse período aí dos estudos aí, eu não tinha certeza se eu ia ser aprovado, por isso eu nunca parei, por isso que eu falei. Mas que uma coisa que ele está falando aqui, gente, é justamente olhar para as pessoas que já tiveram, que já passaram pelo processo, que já tiveram essas aprovações aí nessa jornada de estudo e verificar quais são assim as coisas incomuns. Nem tudo vai dar certo para todo mundo. Acredito que o mesmo método que eu utilizei não foi o que o James utilizou, que ele utilizou aqui, mas que algumas coisas com certeza estão em comum. Me perguntaram isso, eu não fiz o CFO na época. O CFO da PMDF ele coincidiu com a de Minas, com a prova lá. Como eu estava começando a estudar, o edital do CFO ele veio com 18 matérias. Eu estava ali começando a estudar em janeiro, o edital, se eu não me engano, a prova foi próxima ali da PM de Minas e eu decidi me dedicar para a PM de Minas. Então não fiz o CFO. Mas carreira excelente também, a gente vai chegar lá. Interessante, verdade, né? Essa é uma boa pergunta. é- Outra coisa que eu percebi questão aqui é o seguinte, a gente tem 96 pessoas e tem 43 likes.
Cara, ou dá dislike ou dá like, mas não fica parado não. Dá o seu like aí nessa entrevista que tá sensacional. Entrevista não, bate-papo, né? Bate-papo. Porque podcast é um bate-papo. Tá grilado, Fernandinho? Já tá mais solto aqui na entrevista? O que eu vou falar agora é a parte boa do negócio. Fala aí. É a atividade, né? Como que é a atividade? A atividade. Da polícia hoje, o que você faz? A atividade da polícia. Então, hoje, depois que eu tava lá na lista dos aprovados, aguardando a convocação, né? E tudo, aquela ansiedade toda para começar o curso e tal. Aí a gente começou o curso, fez o CFP6, passou todo aquele período básico. Como que é o curso? Porque a Fernanda tá, mas ela não pode falar nada. Mas Isso agora também, você né? já pode, né? Vamos lá. O curso de formação, ele é um curso bem ralado, ele é um curso ralado. Fisicamente, psicologicamente falando, é um curso que te desgasta muito. Então, durante esse período aí, a gente teve que dar uma segurada, né, nos estudos, né? Até porque lá tem provas também. Isso é uma parte que também você não pode deixar de lado. Você já entra no curso como policial militar, normal. Tanto é que no final do curso tem parte de estágio. Você vai para a rua e você já é policial militar. Mas você não pode negligenciar também a parte do estudo dentro do curso, porque senão você não atinge as notas, assim como é na PRF, como tem o curso da Polícia Federal. Dentro da Polícia Militar também você vai ser submetido a várias avaliações naquele período. E aí no final ainda tem uma classificação dentro do curso de formação. Foi bem? Eu fiquei na mesma classificação do concurso. Ele é Caraca. antigão, xerife. Ele é o 09 do nosso curso de choque. Antigão. Aí eu fiz essa parte lá mantendo o padrão. Não mudou nada. Fiz essa parte lá do CFP. Mas o CFP, tipo, tu chegava a que horas lá e saía que horas, geralmente? Eu chegava lá, a média ali no começo é você chegar lá umas 5h40 da manhã. Chegar lá às 5h40 da manhã. Até isso, você tem que ter feito tudo. Chega lá às 5 horas. Barba 5h40, feita, o turno engraxado, Tudo. farda passada. Tudo zerado. Chegou ali às 5h40 da manhã, mais ou menos, tem a apresentação. Aí dentro do curso a gente não pode falar muito assim o que acontece. Mas resumindo. Vai lá, quando ralado. vocês passarem, vocês vão descobrir. Passa que vocês vão descobrir. Tem todo um mistério. né? Tem no Tem curso todo um mistério. na MAN tem uma prova que chama aspirante mega, né? Você vai pro meio do campo, você faz várias atividades lá e são 60 horas sem dormir, virado, não come muito e tal, mas assim, as atividades... Tu ficou em vai quanto lá, nesse... terceiro, Em terceiro, de quantos? 100 e poucos. Esse moleque também é sinistro. Aí uma coisa que eu quero te perguntar é o seguinte... Ele não destrincha, não. Não Fala pode isso. destrinchar, pô, porque vai lá, né? E passa. No exército tem um balançado das roseiras. Depois de 2 meses ali, fica mais suave. No CFP é pau dentro 7 meses ou tem um momento que começa a ficar mais normal? Mais técnico ali. A primeira parte do curso de formação ela é mais ralada rústica. fisicamente. Fisicamente falando, tem um período básico, um período ali de adaptação mesmo. E posteriormente eles focam mais na parte técnica. Isso. Onde você vai ter instruções de abordagem policial, por exemplo. Matéria de direito. Exatamente, já entra numa parte Direitos técnica. humanos. Também. Direitos dos pés, outras, né? Defesa pessoal, então a gente já entra Quem numa tá parte falando mais é técnica. ele, né, Fernandinho? Quem falou foi ele. Eu posso falar? Eu sei lá. E aí, a Liliane Ribeiro aí perguntou se tem muita reprovação no curso de formação. Acredito que o pessoal não deixa muito a peteca cair, porque já ralou muito para conseguir, né, aquilo ali. E aí, chega no curso de formação, ela mantém o que ela já vinha fazendo ali Você vive naquele ali, né, período. cara? Você vai viver aquilo ali. Não tem 24 horas. muita reprovação não, Liliane. O curso de formação, ele Mas tem exige... desistência, né? Com certeza. Tem desistência. Aí já tem muita. A distância é maior. Desistência, e à medida ali que o pessoal vai saindo, eles, se for no começo do curso, eles vão chamando os próximos da lista. Mas questão técnica mesmo, não reprova, porque na Polícia Militar assim, exige uma disciplina diferenciada e o pessoal que se dedicou bastante. Eu vejo aí que já tem muita gente aí no chat aí que é vocacionado,
que já serviu, já sabe como é que é o serviço militar, então vai se dar bem. Te ajudou, Vai se dar bem. tu ter servido antes? Ou Bastante. não fez tanta diferença assim? Bastante, aspectos militares mesmo ali no curso de formação, eu já tinha vivenciado aquilo e eu sabia o que eu ia enfrentar, de certa forma, pelo menos o mínimo eu sabia o que eu ia enfrentar. Eu sei que as corporações e as instituições mudam bastante em relação a isso, mas eu já tinha uma noção e por isso não era algo que me afrontava assim. Não era uma coisa que mudou totalmente, né? Porque vai ter lá pessoas que nunca nem fizeram sentido na vida, vão aprender o que é sentido, o que é descansar, ordem unida e tal, você já sabia. Então... Justamente. E aí chegou no final do curso, Vibrando. A gente já tava vibrando ali no final do curso, porque ia ser lotado nos batalhões. E aí chegou, eu lembro como se fosse hoje, chegou a major lá no Cefap, né? Na Escola de Formação de Praças, e anunciou que ia ter o curso de operações de choque. E que precisava de pelo menos 40 inscritos para fazer o curso de choque. Conta essa história aí, Fernandinho. De, sei lá, 719 formaram no meu CFP, no meu curso. E aí ela falou que ia ter 40 vagas. E eu falei assim, o curso de operações de choque, já tinha tido algumas experiências lá no Exército, fiz um estágio de choque lá, na cavalaria. E eu falei, curso de operações de choque, não sei, vamos ver, vamos pensar qual que é a escala. É um curso muito ralado, a gente tem que pensar em tudo. Atividade, vamos dar uma escala. pensada. Acabou que eu me inscrevi nesse curso, dei meu nome. Por que tu deu seu nome? Dei meu nome porque eu já estava pensando assim, numa atividade, depois de ter concluído o curso de formação, eu queria trabalhar na especializada. Eu queria trabalhar na especializada e comecei a pesquisar mais sobre o batalhão de choque, vi que era um excelente batalhão, que a atividade era bacana. Então juntou tudo isso, eu falei, vou me inscrever, vou fazer esse curso. Vou tentar, né? Foi você que arrastou o 14 também? Na verdade foi o contrário, eu não tinha certeza, ele tinha certeza e eu não tinha certeza. 14 é quem? O 14 é um guerreiro do Tem um cara da turma de vocês que serviu comigo no Exército, o Ferreira. O Tenente Ferreira, o Davidson, 15. 15. Desolado, Ele era... Eu tava chegando aspirante, ele tava no segundo ano de tenente, na verdade. Ele tava chegando aspirante no batalhão. Ele é tenente aspirante CPOR, lá do BGP, 2011 isso. Tempo. 2011 não, 12. Pra 2012. quem, só os entendedores entenderão. Hoje tinha, hein, senhores? O quê? Não tava vazio, não. Ah, tá. É verdade. Quem assistiu... Só quem acompanha vai saber, mas foda-se. Sim. Aí tu viu lá, pô, eu quero fazer o choque, quero ir pra especializada. Me inscrevi. 40 vagas. Aí tu falou, vou lá. Eu lembro. Aí foi 150 cabeças. 150 cabeças ali se inscreveram pro curso para fazer o TAF, né? Porque para selecionar os 40 primeiros ali, teria que ser submetido a algum teste que diferenciasse ali, né? A gente decidiu fazer esse TAF. Fernandinho, só um detalhe. No primeiro momento que teve essa oportunidade do curso de choque, quantos se voluntariaram? Você tem essa lembrança? Lá, falou, não, eu vou fazer a lista. Quantos colocaram o nome na lista? Inicialmente eu não 178. lembro. 178? 178 alunos colocaram o nome lá para ir. Aí teve uma palestra lá no Colégio Tiradentes. Lembro, agora eu já tô lembrando. Lembrou? Aí foram lá, os 160. Jogaram um gásinho lá dentro, aí o pessoal, não vou não. Passaram um vídeo do curso. Vamos falar assim, eu vou perguntar, você vai falar, o que é reflexão? Você sabe o que diz lá na polícia? Lembro. Refletir é o quê? É a volta deliberada do espírito sobre a matéria, o qual me pergunto o que eu tô fazendo aqui. Exatamente, ou seja... Esse foi um momento de reflexão lá no auditório, eu lembro até hoje, no CMT. Passou um vídeo lá do curso de operações de choque, aí meu Deus. Já tinha diminuído da lista lá que tinha levantado a mão lá no primeiro dia. E aí chegou nesse momento aí, fui para o auditório, até eu fiquei assim... Será que o curso é assim mesmo? Será que eu tô refletindo? Será que o curso é assim mesmo? Aí já comecei a pensar, né? Só que aí não desisti. Continuei com aquele pensamento que eu ia fazer
que eu iria fazer esse curso de operações de choque. Mas o vídeo, o que era? Não, nada. É um Era o vídeo do curso Era um vídeo ou da do operação curso. de choque? Não, era um vídeo do curso anterior de choque. Aham, entendi. O curso que teve da edição passada. Institucional, Aí a galera altamente aí técnico. o pessoal ficou pensando, faço ou não faço, faço ou não faço. Ficaram pensando se fariam Será? curso ou se não fariam. Será que minha mãe vai deixar? Dali, eu acredito que tinha umas 160 pessoas. Aí o TAF já estava marcado para uma data próxima, que era, se eu não me engano, seria no mês posterior, né? No mês seguinte. E aí chegou lá no dia do TAF, já tinha diminuído ali do auditório para o dia do TAF. Apareceram 55 salvos. Apareceram uns 55 lá para fazer o TAF. Ou seja, de 178 foram para a palestra lá no Colégio Tiradentes. Para o TAF dos 178, só 55 apareceram. Sim. Entendeu? E aí? Chegou nesse período aí, a gente fez o TAF, foi a seleção, né? Uns 15 ficaram pelo meio do caminho que fizeram o TAF, então tiveram que selecionar uns 40 ali. Veio o pessoal de fora também para fazer o curso. A gente concluiu esse curso de choque, de operações de choque. Eu ambriei com 23 no meu curso. E aí a gente concluiu o curso. Depois que a gente saiu, a gente falou, agora é na Vera, agora é valendo. Então a gente já tinha passado por todo o curso de formação de praças. Aí logo em seguida a gente já foi lotado no batalhão de choque para fazer o curso. Ficamos lá um mês fazendo estágio até chegar o curso. Aí a gente conseguiu chegar ali no curso, conseguiu passar por todas as etapas, concluímos o curso e hoje estamos aí trabalhando. Isso é interessante porque você tava saindo de um curso de formação, né? Isso. Aí o cara tava, caraca, tô cansado, bicho, 7 meses. Então acho que essa reflexão ali no auditório, isso pesou. Isso pesa. Uma coisa, o Fernandinho, ele vai falar. De fato, e também não é nenhuma vergonha falar, ou não tem nada de errado falar. Depois que você se forma, você tem que analisar o local que você vai trabalhar. Coloca no tudão aqui, no tudão, que tá o Fernandinho também nessa câmera aqui. Você vai ter que analisar o local que você vai trabalhar, você tem que ver onde você mora, você tem que analisar tudo. E ali, o batalhão de choque, além da atividade dele ser uma atividade que a gente tem afinidade, é uma especializada, enfim, tem todos os seus méritos, também tem a questão do papiro, né, Fernandinho? Claro. Isso é real, isso a pessoa tem que estar sempre evoluindo. Então a escala lá favorecia para quem quer continuar papirando, evoluindo nos estudos. Isso foi analisado também, que pesou até na sua escolha também, né, Fernandinho? Que é isso. E para quem tá aí... Quer dizer então que o choque é mais tranquilo? Não, jamais. O choque é pau. Hoje mesmo, o que foi lá, Fernandinho? Você viu lá, hoje a gente fez 2 partos, né? Fizemos 2 partos, salvamos 2 crianças de um incêndio, fizemos marcha, matamos gente, a porra toda. Caraca, choque é tudo e é todo dia. Choque faz tudo. Então, assim, nesse primeiro momento ali, a gente foi lotado lá no batalhão de choque. Na época que a gente foi lotado, era dividido assim, né? Era primeiro BP Choque, era um batalhão. Segundo BP Choque era outro batalhão, que é o Patamo. Aí ocorreram algumas mudanças de um ano para cá, que aí juntou novamente, houve uma reestruturação aqui na Polícia Militar. E hoje o Choque e o Patamo fazem parte do BP Choque. Hoje é o Batalhão de Policiamento de Choque, que tem a primeira companhia ali, a companhia de choque pesado, e a segunda companhia, que é a segunda CIA ali, que é o Patamo, que faz a parte de patrulhamento, choque ligeiro. Então também está aí, para quem está estudando para a Polícia Militar, vai ver em algum momento que a Polícia Militar ela tem diversos batalhões e várias funções. Além daquela função principal ali que todo mundo conhece, eu vou para a rua, vou abordar. Existem diversos batalhões da polícia, dentro da Polícia Militar hoje que você pode trabalhar. Então quem não gosta de trabalhar em determinada área, por exemplo com cães, pode trabalhar no Patamo, na cavalaria, na quem cavalaria, gosta do lago, tem um lacustre, do lago, tem o Bavop, que é o aéreo, batalhões. Tem um administrativo. Para alguns, com certeza, você vai ter que ser submetido a um curso, vai ter que passar por um curso, mas para aqueles que têm um sonho, que são vocacionados, que já tem, eu estou estudando para a Polícia Militar porque eu quero pertencer ao Patamo, quero pertencer ali ao Batalhão de Choque,
com certeza, se já tem esse intuito aí, vai Só manter, seguir o plano. chegar lá com certeza, não tenho dúvidas. Exatamente. Então, Fernandinho, que eu acho que dá para concluir que sua história aí não difere da maioria que está vendo a gente aqui. Perfeito. Entendeu? Você teve um primeiro contato com o estudo, né? O que queria. Não foi simples, teve suas dificuldades. No primeiro momento você começou o papiro que não era tão eficiente igual é hoje, o seu papiro, que você já consegue entender uma estratégia de estudos, uma metodologia de estudos. Você não desistiu com algumas notícias ruins, igual cancelamento de concurso. Larga essa merda aí, Fernandinho. Tô vendo aqui o pessoal falando aqui, ó. Depois responde. Tem algum desses batalhões que não permite mulheres? Não, jamais. Jamais, não tem. tudão. Não tem. Tem Não, tudo. tô- Mulher mulher. pode pertencer a qualquer um dos batalhões aí, Mulher é onde ela quiser. onde ela quiser. Hein, deixa eu te Já até perguntar um acharam o negócio. Mike já. Tua mãe, teu pai era bombeiro. Era praça? Bombeiro. Cagado Já que eu tava aposentou falando, no caso. filho. Cagado. Cagado. Vou pegar esse celular, vou desligar esse celular. É, Sou mais antigo. Aí Bem, né? teu pai era Depois cobrei bombeiro. pra mim, tá? Aí isso aí influenciou alguma coisa nessas tuas escolhas aí? Influenciou, com certeza. Eu tinha um exemplo dentro de casa. E tu fez de carreira militar. colégio militar do bombeiro ou não? Não, nunca estudei em colégio militar não, mas eu achava, de qualquer forma, o serviço muito bacana do bombeiro. Eu não me via trabalhando no bombeiro. Que nem em 2018 teve um concurso do bombeiro também, né? Nem fiz. Mas assim, concurso excelente. Acredito que é questão de perfil. Exatamente. Eu não fiz porque eu achava que naquele momento não era o meu perfil. Mas é um concurso excelente, com certeza. Veio tudo junto ali, bombeiro, PM. Começaram a anunciar a Polícia Civil na época, mas aí Polícia Civil também demorou um pouco mais. Desde a época que a gente estudava para PM, já tinha um bizu que ia sair a Polícia Civil e foi sair ano passado. E o A gente vai concurso pegar ainda um tá momento- travado, né? A gente vai pegar um momento aí que a gente vai dar uma olhada aqui e vai respondendo o que a galera tá falando. Aham. Mas igual tava só para concluir, eu só quero dizer que o intuito dessa live é mostrar exatamente para a galera que está aí acompanhando, quem vai assistir depois, é que não tem ninguém diferente de ninguém. Não tem ninguém que é o extraordinário. Todo mundo tem um começo. Todos têm um começo. Tem aí a própria Lara, ele falando, eu me vendo, há 19 anos também, ela tem 20 hoje, né? 20, nunca teve contato com essas matérias de Papiro. direitos, com o Papiro, que é uma aluna nossa aí. E é só se dedicar, entendeu? Acreditar no plano, ter sua disciplina, que você falou é exatamente o que eu sempre digo aqui. A disciplina, ela te leva quando você não está motivado. A disciplina, ela te leva quando você está com a moral baixa. Entendeu? A constância é entrelaçada ali com a disciplina, ou seja, você tem que ter uma constância nos estudos. Que tá o resultado aqui, ó. Ele aqui, o Paulo, o Fernandes, né? Eu e meus colegas, todo mundo, isso é o resultado disso. É acreditar no plano, ter a constância, ter a disciplina, que o resultado vai vir. Não tem como. O que pode ferir é o espaço de tempo. É isso que difere. Você teve aprovações em outros concursos, se não fosse na PM, você teria alcançado outras instituições mais cedo, mais tarde, como foi o caso, né? Então é isso, bicho. Não tem diferença. Esse é o intuito dessa live aqui. E deixa eu te perguntar outra coisa. Falei. Não tem interligação com o que você falou. Certo. Mas joga Essa sala de estudos PRF aí, qual que é o esquema aí que a galera aí. comentou? Explica aí o que é isso aí. Explica aí pra galera que tá aqui. Tem uma salinha de estudos. Isso, eu tenho uma sala de estudos hoje. Sala de estudo ou salinha de estudos? Tanto faz, é o local de estudar. Que todo mundo tempo chama de sai, salinha, né? É uma salinha. Essa sala de estudos lá, ela entrou naquele momento ali da pandemia. Eu tava saindo do curso de operações de choque ano passado, 2020. 2 anos já. Tava saindo do curso de operações de Já choque. é tanto tempo que você nem lembra mais, Nem tá lembro vendo? mais, tá doido. Ou seja, tem que vir novas novidades aí, ó, Fernandes. Dá não. Aí eu tava saindo desse curso e aí eu tava querendo voltar a estudar. Eu não consigo estudar em casa. E aí eu falei, poxa, eu preciso voltar a estudar, as bibliotecas estão fechadas na pandemia e eu não posso parar. Comecei a olhar alguns aluguéis assim para montar uma sala de estudo. E aí montei uma sala de estudos em Taguatinga e desde então a gente está lá estudando. Tem quantas baias lá?
Lá hoje tem umas 30 cabines. Então, olha aqui. E isso puxa, né? Porque você olha pro lado, a galera tá estudando, olha pro outro, a galera Perfeito, estudando. com certeza. É exatamente isso. De uma maneira bem clara, igual o Fernandinho falou, é um local, né, que você colocou baias de estudos, que a galera que tem interesse de também não consegue papirar em casa, né, ou tem alguma dificuldade, não tem uma biblioteca perto, pode ir lá, coloca o seu material, tudo, tem um local, iluminação, tudo certinho. certo. A galera tudo focada Pode ali no chegar e estudar. papiro. É só chegar, sentar e estudar, né? Hoje são 30 que você disse? É, umas 30 cabeças. 30 cabeças lá e sempre lotado. A galera tá full no papiro. Ah, com O certeza. pessoal tá querendo saber como que faz pra acessar. É, exatamente. E isso é interessante porque é o que a gente fala, né? De você estar na comunidade. Fernandinho, como é você que tá faz o quê? cagando. Não Como entendi. como é que Tá faz pra cagando. participar? Mas Fernandinho, já vou deixa linkar, acelerar, vou linkar a Fernandinho. ideia aqui, ó. É que Aí, continua cagando. É que isso é interessante porque a gente sempre fala, cara, quando você junta com pessoas que querem a mesma coisa que você vai muito mais Isso. longe. Porque vai ter aquele dia que você tá de moral baixa, você fala assim, cara, quero nem pegar no livro. Aí quando você vai na sala, tá todo mundo estudando, você fala, cara, vou estudar. Claro. Eu mesmo, eu passei no TCU, por conta que a galera, eu chegava num local, meu irmão, olhava pro lado, tinha gente estudando. Eu falei, cara, vou estudar também. Tem que estudar. Aí eu comecei a estudar. E o que a galera quer saber é o seguinte, como é que faz pra ir pra sua salinha de estudos? Então, Onde que ela fica? Como é que faz pra ir? a sala fica lá em Taguatinga Norte. Hoje praticamente a divulgação que eu faço é só no Instagram mesmo, porque eu não tinha muito tempo e não tenho muito tempo para administrar isso. Então hoje eu estou dando prioridade para os meus estudos, mas quem quiser estudar lá na sala de estudos PRF, pode acessar aí ou o Instagram dela ou no meu próprio Instagram, Rodrigo Fernandes Z, que vai ter acesso aí, e aí a gente conversa Desenrola lá, né? Rodrigo no Fernandes com S ou com Z? Fernandes com S e tem um Z depois. Z final. Rodrigo Fernandes Z. Vai Aí lá no Instagram, Vai lá no Instagram chama, e fala chama assim, ó, lá que a gente conversa. Vim pelos irmãos polícia. E aí, por que se chama PRF? Na verdade, não tem nenhuma ligação com o concurso da PRF, foi só as siglas mesmo do meu e dos dois sócios, que também são policiais, que estavam querendo estudar, voltar a estudar ali na época. Então foi só questão de sigla mesmo entendi. dos nomes. É não tem sigla nada a ver. dos nomes. E por ser carreira policial, a gente já aproveita o embalo, né? O pessoal chega lá. Pensa às que é vezes, da PRF, até né? engraçado, não, só pode estudar aqui quem estuda pra PRF. Eu falei, tá, não tem nada a ver. Mas aí a gente decidiu montar lá mesmo pra gente, acabou, a gente amadureceu a ideia lá e depois Abrir a conseguimos. live. E deixa eu te perguntar outra coisa, esse negócio do... Pô, agora eu perdi tu. Por que tu tem um coruja na sala de estudos? Sabedoria. A coruja por causa da sabedoria mesmo. Ah, pensei que tinha alguma coisa a ver com estratégia. Não. E aí perguntaram aqui também, assim, dos costumes que você usou, qual que você mais gostou? Sem dúvidas o Gran Curso. Gran Curso? Gran Curso. Por quê? Eu já tive acesso também como eu falei, à plataforma do Estratégia. Não estou divulgando curso, não, longe de mim, eu estou falando que mais... Sua experiência. Sem dúvida o Gran Curso, mas aqui embaixo tem um desconto. Aqui pode, né? Então, Quem indica Gran lá em Cursos, por Fernandes. quê? Porque eu gosto muito de videoaula. O material de apoio deles é bem sucinto, eles têm ali as principais partes do que eles passam na videoaula, só que o foco do Gran Cursos acredito que não seja É vídeo. o PDF, diferente do Estratégia. Então, como eu não queria perder muito tempo, e aí a gente vai entrar em outra discussão, mas na minha visão, eu não queria perder muito tempo lendo aqueles PDFs gigantes lá do Estratégia, eu adotava o que mais me ajudava, que era videoaula, e eu aprendia fazendo daquela forma. Gosto muito de videoaula, então por isso adotei esse método. E aquela plataforma ilimitada deles, a plataforma, o aplicativo, eu gosto bastante. Então, se fosse para indicar assim, um dos cursos, Quem quiser. hoje seria esse. Qual o cupom de desconto? Não tem. Vai pagar integral aí, isso fica até mais caro. Se falar teu nome, paga Se mais. falar Rodrigo é mais caro. Até mais caro. Perguntaram aí também se no BOP mulher pode fazer o COESP. Com certeza, não tem nenhum impedimento. Não há nenhum impedimento. Tem que raspar a cabeça também?
Eu acho que tem. Aí é com eles lá. Isso aí, né? Não, mas eu acho Não que internet a gente lá, não, Fernandinho. Mas, deixa assim, a gente fora disso aqui. Não há nenhum impedimento dentro da Polícia Militar. Nada. A maioria dos cursos, não vou dizer com certeza todos os cursos que mulher pode fazer, porque às vezes alguma questão ali de... questão física mesmo não deixa a mulher fazer algum impedimento. Ser, mas ninguém sabe. Na tem... maioria dos cursos hoje dentro da PMDF não existe impedimento para a mulher fazer, não. Inclusive tem caveiras que é policiais femininas do DF. Tem. Hoje, Então, na PMDF tem, sim. E como que é a operação no choque lá? Tu atira muita bala de borracha? hoje ele tá no Patamo, mas ele já operou no choque também, né? Não, mas o Patamo não, o choque leve? Mas o patrulhamento do Patamo, choque né? ligeiro. Choque ligeiro. leve, não. É porque no exército leve e ligeiro é o Bill. Seria a ideia assim. Eu operei um tempo no choque, a gente participou de algumas operações lá. E a diferença básica hoje seria que o choque ele participa mais ali com distúrbios civis, de modo geral, manifestações, bloqueio de eventos. vias. E teve alguma operação massa, assim? Teve a 26 de setembro, quando a gente mostrou no domingo. A gente mostrou operação com os índios também na esplanada. Então, quem quiser acessar e também ver o trabalho do choque, veio em 24 de maio de 2017, tem um vídeo no YouTube aí, vai ver bem a atuação assim, do choque. Padrão. E é assim, o Patamo, como faz parte também do batalhão de choque, em muitas missões vão estar juntos. Só que a diferença está basicamente nisso. O Patamo, a escala do Patamo hoje é 24/72, então ele é quem faz assim... Essa parte de choque à noite, se acontecer, quem vai fazer é o Patamo. É a única tropa especializada 24 horas, né? Tem outras tropas especializadas nesse horário, só que com outras missões. Por exemplo, o BP Cães é 24 horas, mas tem outra missão. E aí é questão de se adequar ali, né? A alguma das missões ali, do choque, do Patamo, batalhão de operações especiais e por aí vai. E teve algum patrulhamento desse aí que tem alguma história engraçada? Tipo, teve um dia que eu tava vendo esses dias um cara tava comentando um podcast que ele pegou um meliante, né? E aí o meliante falou, não. Ele tava traficando. Aí o cara falou assim, não, pô, não, eu vou ser seu... Não me prende não, porque eu vou ser seu colega de profissão. Aí quando ele foi ver, ele tava como um cadastro reserva de um concurso policial lá. E aí teve alguma história dessa aí que você pode contar? Assim, o James não gosta de contar porque ele acha que vão zoar ele no batalhão. Não é zoar, eu falo, meu irmão, tem certas coisas que tem que só ter um vivendo. mistério misterioso, né? Tem que ter, né? Tem um mistério, mas assim, o serviço, você vê de tudo na rua, tu vê cada coisa na rua hoje que ninguém acredita. Então hoje eu faço essa parte do patrulhamento ali na rua, né? Em determinado período, tu vê de tudo na rua hoje. De tudo. E nenhum dia é igual ao outro, nenhum dia. Isso que também é o bacana da profissão. Nenhum dia é igual ao outro, né? Esse é o bacana da profissão. Todo dia tem uma coisa nova, todo dia tem uma ocorrência nova. E é isso. O serviço é isso. Exatamente. Bom, né? As novidades tem o Polícia 24 Horas, né, não, Fernandinho? Lá... Fernandinho, eu vou desligar esse celular. E como é que foi aquele negócio? E como é que foi aquele negócio do cara que fez a manobra de Hellish com a mulher lá no pilotis do prédio? Eu acho que esse daí foi top, né? Não. Cara, a manobra lá que ele desengasgou a mulher, que o bicho tá falando. Não lembro. Que foi não lembro. Não lembro. No mínimo é uma zoeira aí, né? Não, foi do polícia lá, pô, que tava filmando lá e ele... aplicando a manobra de... sim, aconteceu isso aí. Isso aí acontece porque a tropa tá na rua 24 horas, né? Então é uma tropa muito visada, essas coisas acontecem. Olha o Paulo colocando o Fernandinho. Me colocando no ensaio disso, eu não tô nem sabendo o que tá acontecendo. Eu não tô sabendo nem o que tá acontecendo. Que beijou a mulher. Sim, agora eu já entendi. Sim, né? Calma aí, agora eu já entendi. Chega ele da vermelha lá. E eu tô aqui, será que é verdade? Não, e o Paulo, às vezes...
Às vezes a gente tá na live, ele, moleque, e aquela situação assim, como é que é? Eu falei, bicho, quem tá falando, não é tu, não sei o que eu tô falando. Ai, não sei o que, como é que é lá. Eu falei, meu irmão, Mas eu não sei o que tô falando. Acontece Não, de mas tudo. E por estar na rua 24 horas... Acontece de tudo mesmo, né? É verdade. E também, querendo ou não, a polícia é uma amostra da sociedade. E também tem vários tipos de pessoas lá dentro. Por trabalhar ostensivamente ali, a gente está submetido a tudo. A toda hora, tudo que acontece, quem vai estar atuando ali é a polícia militar. Então também está aí outra questão. Quem gosta dessa parte assim, de estar fazendo a diferença na rua, com certeza a profissão ali vai coincidir bastante com esse objetivo. Excelente. Bora pro superchat aí. Superchat aí, Me dá produtora. o celular aí. Bora, Abre, agora é o por favor. chat. Abre, Superchat. Ô, Fernandinho, foi massa a entrevista, hein? Gostei muito. Isso. Eu falo, velho, vou reforçar Vê mais se a uma galera vez. gostou. Pessoal, se vocês tiveram gostado, comenta aí embaixo o que vocês acharam da entrevista. Coloca dúvida que agora a gente vai pro superchat aqui. Não tem superchat, tá? Ainda mais. Já fizeram uma pergunta aí, ó. Qual foi a ideia? Como é ser oficial do Exército, depois ser praça. Então, eu não fui oficial do Exército. O R2, CPOR ou NPOR, não fiz parte. Eu fiz o processo de seleção normal e entrei como soldado. Fui indicado para o curso de cabo, assim como eu falei, depois que eu fui para a PMDF. Tá abrindo aí? Ou... Tá. Que mais? Perguntas aí. Só essa? Patrick... Não é o Patrick não, 06 não, né? Não, né não. Top demais aí, ó. Lara Borges. Ó, Lara Borges aqui, ó. Vibrando, Larinha já... Vibrando. Lara Borges é a irmã da produtora. E outra, ó, Larinha, você que tá vendo aí, ó, exatamente, ele contando a história dele aí, tá no tudão, né? Tá aqui. Queria tudão. muito um presencial. Você tá Tu vendo chegou a estudar presencial? Vendo a história dele, é basicamente a sua aí. Você que nunca teve contato nem nada, pode alcançar. Falou sobre presencial aí. Tu estudou presencial? O cara tá falando assim, ó, queria muito um presencial, difícil achar. É porque você comentou da salinha, né? Então, mas a salinha com presencial tem aquele negócio da disciplina, de você estar lá todo dia, saindo de casa e tudo mais. Tem isso. Eu nunca fiz cursinho presencial, porque a minha rotina ali acho que não permitia também. E eu tava querendo algo mais prático, por exemplo. Mais pessoal, né? Questão de deslocamento, tudo isso. Mas isso foi pessoal. Isso é. O Gustavo perguntou aqui se formaram os 40 no curso de choque. Se formaram os 40, não formaram os 40, entraram 45 na verdade, não formaram, não formou todo mundo. Teve alguns que ficaram. Mas aí a pessoa, tipo, desiste, ela vai pro batalhão de área? Como que é o esquema? Aí no nosso caso, a gente foi pro batalhão de operações de choque com a seguinte condição: só ficaria no batalhão de choque quem passasse por todo o processo do curso e formasse no curso. Quem não passasse pelo processo porque de alguma forma machucou, porque desistiu do curso, seria remanejado ali de batalhão, iria para outro batalhão. Inicialmente eles não falaram qual era, mas aconteceu sim de alguns saírem. Teve o caso, em regra era assim, quem por algum motivo pediu, né, para sair. Então eles tinham que ir para outro batalhão. Mas teve um caso no nosso curso que o moleque numa instrução lá, por um acidente ele quebrou o ombro. Aí no caso dele, como não foi motivo exatamente dele, ele permanece no batalhão, que é o 12, né? Com certeza. Natália Leite. Ela falou que queria o cronograma que eu passei, que meu irmão passar em 4 meses. Esse cronograma tá aqui, ó. Não sou eu que passo, não. Esse cronograma tá aqui. Tá no link aqui embaixo, na descrição do... Inclusive, o diferencial aqui, no caso do meu irmão, foi a disciplina. Exatamente. Eu montei um planejamento para ele com base no que eu fazia, com base no que eu já tinha de conhecimento assim por estar trilhando aquele caminho, que é o que eles vão fazer com vocês. E ele seguiu fielmente o que eu passei. Então não vai mudar praticamente nada do que eles vão passar aqui para vocês. A ideia é a mesma. O que vai diferenciar, e eu gosto muito até de uma frase, né, que a disciplina sempre vai superar a motivação, porque motivação a gente não tem todo dia, mas a disciplina é algo que você, cara, é aquilo assim, eu não quero fazer, mas eu vou ter que fazer. Tô sem motivação, mas eu tenho que fazer, é disciplina. Então,
nessa parte assim de passar rápido ou não passar rápido, isso aí quem vai mandar é você. O planejamento tá pronto, né? É o que eu digo, ó, isso aí, ela tá pedindo um cronograma. Isso é o cronograma, é o plano. Vai ter um plano para você seguir. Com sua disciplina, você segue o plano. Cara, vocês mexendo nesse celular e eu vou arrancar esse celular. É que eu tô achando engraçado aqui o povo, passa o cronograma. O cronograma tá aí, não tá não? Tá. Manda aí, pô. O link. Tá aqui embaixo no link, tá no link da descrição aqui, ó. Consultoria Projeto PMDF. Lá tem todo o cronograma. Tudão. Outra coisa que eu achei interessante aqui, perguntaram... Putz, agora eu perdi aqui. Qual foi mais ralado, o Exército ou o período inicial da PM? Completamente diferente os dois. Exatamente. Mas eu diria, foi o curso de operações de choque. Excelente. Com certeza. Mas são perfis diferentes. O Exército tem um jeito de lidar com o militarismo, a Polícia Militar tem outro jeito, até porque são funções diferentes, então na prática vai ser muito diferente. Isso, igual eu comentei, as Forças Armadas são tropas treinadas para a guerra, quase exclusivamente quarteladas. Por mais que a Polícia Militar tenha seu militarismo, ela está em contato diário com o civil. Então, o trato tem que ser totalmente outro, né? A rotina. Estão perguntando também como foi o preparo em relação à redação. Vamos lá. Eu já sabia que esse concurso tinha redação, que ia ter, e eu não queria pagar para ver se não tivesse. Eu fiz um planejamento mais ou menos assim. Chegou num momento em que eu lia bastante essa parte de atualidades, né? Lia textos de atualidade, tudo relacionado ali ao cotidiano, atividade policial também que poderia ter a ver com a redação. Então foquei na parte de conteúdo muito nessa questão de atualidades, até porque tinha a matéria de atualidades. Sim. Isso era em relação ao conteúdo. E como eu treinava? Eu colocava aos finais de semana, não todos, porque nem sempre dava, mas na maioria das vezes eu colocava uma redação para ser feita valendo mesmo, na Vera, cronometrado e tudo, para treinar a redação. Excelente. Na época eu fiz um curso de estrutura de redação, um curso que eu achei assim, essencial para mim, porque o que eu precisava era encaixar aquela estrutura dentro de um conteúdo. Então, se você não tem conteúdo, você não faz a redação. Porque se cobra um tema que você não conhece, você não vai conseguir desenvolver. Exatamente. Mas você também precisa ter a noção de que no edital cobra português. Exato. E que você precisa associar tudo isso, atualidades com português, com gramática ali, a parte de interpretação de texto, tudo. E aí você insere dentro de uma estrutura de texto e treina bastante. Todo mundo aqui tem mais de um ano aí para treinar, se sair antes o edital. De qualquer forma, a gente tem bastante tempo para trabalhar essa questão da redação. O Vitor Fernandes aqui é o seu... É o V Fernandes? É o que tem agora 22. E ele também papira, igual você? Meu irmão hoje ele tá assim pesquisando algumas áreas assim para voltar nesse caminho, né? Nesse caminho de estudo. Paulo, só para engatar aí nesse tema aí dessa pergunta da redação, para concluir que na consultoria nós também temos o curso completo de redação na própria consultoria, porque tem muitas que tem, né? Mas você tem que adquirir o curso de redação fora. Na nossa plataforma já tem todo o curso completo para sair com a estrutura corretinha da redação. E uma coisa interessante, né? Porque a gente não começa com redação logo de cara. A gente primeiro faz a base, depois constrói a base, a gente começa com a redação. Perfeito. Porque já teve gente perguntando, pô, cadê a redação, não sei o quê? Calma, guerreiro. Calma. Um cada vez. E outra coisa, para quem tá assistindo a live aí, ainda tem... 72 pessoas aqui. 70 e poucas pessoas aí. Vocês já viram que... Ano que vem, quando tiver 1000 pessoas na live, você volta, hein? Volto, aí, com certeza. Pode ter certeza que vou voltar aqui. Perguntaram de redação, perguntaram de conteúdo, perguntaram de tudo. De como fazer, tudo isso vai ser trabalhado com vocês aí, pessoal que está aqui para passar isso. E um detalhe, não sei se vocês perceberam, mas desde o começo da live, eu tô falando, o Paulo tá falando, e as coisas se encaixam muito. Eu estudei para carreiras policiais, como eu falei, fiz tribunal, fiz também, mas eu estudei especificamente para carreiras policiais. O Paulo
estudou para o TCU. Hoje ele é do TCU, que as matérias, assim, existem matérias que tem nos dois? Tem, bacana. Só que para vocês conseguirem analisar que, embora ele tenha estudado para uma carreira e eu para outra, as coisas se encaixam quando a gente está falando de estudo. E o método de estudo, o jeito que você estuda, como começar, tudo isso aí vai ser passado para vocês. A forma, vocês só vão ter que sentar e estudar. Exatamente. Porque hoje a gente tem pessoas capacitadas que já passaram pelo processo. O James que passou na Polícia Militar, ele que passou no TCU, que vão passar tudo que vocês vão precisar fazer, vocês só vão precisar seguir. E a aprovação vai ser consequência da sua disciplina exercida todos os dias. Exatamente Ano isso. passado eu passei na PCDF, sabia? Pronto. O jeito de estudar mudou? Não. O jeito foi o isso. mesmo. É o que a gente fala, não existe um segredo. Existe um segredo que só algumas pessoas têm? Não. Existe uma fórmula, um método que nem todos aplicam. Eu falo, Fernandinho, com segurança, falo isso com o Paulo, porque a gente está acompanhando o nosso trabalho, a gente tem consciência do nosso trabalho, e eu digo, a gente tem tudo para o aluno ter a sua aprovação. Claro. Tudo, não falta nada. Ele tem tudo. Se associar com a disciplina e a constância dele, ele vai conseguir a aprovação dele. Ele tem tudo para ser aprovado. Então é isso, não existe um segredo. Tanto as carreiras aqui fiscais ou de controle, as carreiras policiais aqui, não existe um segredo, pô. Entendeu? Mas nem todos têm esse método, que você às vezes dá eficiência maior para o estudo de quem está iniciando. O segredo é fazer. Fazer. É igual, todos os dias. esses dias eu mandei um e-mail para os meus alunos, que eu falei o seguinte, às vezes o que te falta é resultado. Porque, por exemplo, você já está preparado, só que você ainda não fez uma prova. Então, tipo assim, no dia ali que você teve a prova da PM, se ela fosse um mês antes, um mês depois, você já estaria preparado. Só que o que estava faltando? Você fazer a prova, né? Então, assim, muita gente às vezes tem aquela sensação de perfeccionista, de, não vou fazer agora porque eu não estou preparado para essa prova. E aí, às vezes, pode ser a prova que você ia passar, pô. Eu mesmo, quando eu fui fazer a prova da PCDF ano passado, eu falei assim, não, vamos fazer com os alunos e tal. Foi um projeto de 37 dias que eu fiz. Aí, cara, eu não consegui estudar, peguei Covid no meio e tudo mais, não consegui estudar direito. E aí, no dia, o Fernando até perguntou, pô, você vai? Não sei o que e tal. Eu falei, não, vou lá, terminar o que eu comecei, né? E resultado, passei na prova. Então, assim, às vezes só falta você ir lá fazer. Só que você não pode desistir no meio também. Exatamente. Fernandinho, queria te agradecer a essa live aqui. Né, Fernando? O Alexandre, Fernandes, porque ele falou tanto aqui. Cara, queria te agradecer. Intimidade. O Alexandre fez uma pergunta aqui, cara. A gente já Qual passou. do Alexandre? Não, sobre a consultoria, sobre como que é a consultoria. O Alexandre não, Luiz Fernando aqui perguntou como que é a consultoria material. Lá a gente tem todo o cronograma que ele falou, todos os bizus, todos os tópicos importantes de cada matéria. Simulados, tem as mentorias, simulado, questão, caderno de questão, resumos. tem resumos, tem encontro com os mentores, tem muita coisa lá dentro, comunidade. Então assim, tem... Tudão. Falou assim, eu queria ter aquela preparação, só que a gente vai passar, como a live aqui não é sobre isso, a gente vai passar, a gente já passou, a gente vai mandar daqui a pouco um link lá dentro dos grupos para que vocês vejam a consultoria. Lembrando que amanhã nós temos mentoria para os alunos às 19h30, hein? Não percam. A Vivi Costa quer saber quanto tempo dura a consultoria. 12 meses de acesso para a consultoria. Renovação, quanto que é a renovação? 50%. Então, se você acessar agora, 50% de redação. Paulo, e se eu não gostar? Você tem 30 dias de garantia. A gente acredita tanto no nosso produto que a gente está te dando 30 dias para você experimentar. Se você não gostou, você pega lá, manda um e-mail para a gente. A nossa administradora lá manda, reembolsa todo o valor que você gastou. Beleza? Excelente. Então, Fernandinho, muito obrigado pela participação. Ano que vem, a gente vai estar com 1000 pessoas na live aqui. Sem dúvida. Você vai voltar aqui? Sem dúvidas, com certeza. Excelente. Com mais excelente. alunos Não, nossos e aí você vai sentados estar como delegado já, né? Hã? Amém. E você já vai estar como delegado também. Você Aguardo. volta aqui. Galera curtiu muito a live aqui, ó. Live foda demais. Hoje, cabo da Marinha, mas o foco é na PMDF, ó. Seu esquema, ele era cabo também, Tem né? outro aí também, RCMEC, vi cabo da PE aí, da Polícia do Exército.
BGP, isso é muito vi de motivante. tudo. Isso é muito motivante, porque quando eu tava servindo, quando eu era tenente, eu fui tenente aqui no BGP. Aham. Saí da AMAN, vim pro BGP, e aí eu falava pros moleques, falava, cara, isso aqui, ó, vai dar 8 anos, se vocês ficarem na zoação, igual a maioria de vocês estão fazendo, vocês vão sair daqui com uma mão na frente e outra atrás. Vão sair, vai virar o quê? Pedreiro? Vocês vão, porque você vai fazer o quê? E aí eu dava esporro na galera, né? Muitos aqui conseguiram sair, mas a grande maioria, assim, não ouve o que a gente fala. Por mais que vocês estejam aqui vibrando, chega na segunda-feira, a realidade bate na frente. E aí, se você não tiver motivado, não tiver disciplina, você desiste, por mais motivado que você saia dessa live aqui. Exatamente. Então, assim, decida e corra atrás, porque lá no futuro, no longo prazo, vai valer a pena, cara. Vai valer a pena a decisão que você toma hoje. É exatamente isso. E só reforçando o que você disse mais uma vez, eu falo, tudão a gente entrega. O nosso produto, o nosso trabalho, a gente vai entregar que é o necessário. Mas a bundinha na cadeira ali é de cada um dos senhores. Quem vai sentar vai ser os senhores. Então, é isso. Constância e disciplina. Excelente. Fernandinho, quer deixar um recado pra galera? Te seguir, Instagram, salinha de estudo, alguma coisa? Quem quiser seguir Ali, ó, no naquela Instagram, câmera ali. Meu Instagram pessoal é Rodrigo Fernandes, Z no final. E aí o Instagram da Sala de Estudos é Sala de Estudos PRF. Quem quiser seguir lá, pode seguir lá agora. E um recado que eu dou pra galera, pra quem tá nesse caminho aí, é que eu sempre vou prezar pela disciplina. A disciplina é o que vai fazer a diferença na vida de cada um. Cada um vai ter um método de estudo, eles vão passar para vocês aqui, muitas pessoas não têm a noção de como começar. E eu tenho certeza que esse é o momento de aderir a um planejamento, a uma estratégia diferenciada para estar conseguindo a aprovação no ano que vem. Então, eu sigo nos meus estudos, ainda tenho outros objetivos pela frente, estou muito realizado no meu serviço. A Polícia Militar é excelente, o trabalho que todos os batalhões fazem é magnífico. Mas questão de sonho mesmo, a gente segue estudando. E para quem quiser acompanhar nosso trabalho aí também, vai seguindo no Instagram, com certeza em breve aí a gente vai ter novidades. E outra coisa, não deixem essas frustrações desse ano interromperem, por exemplo, o estudo de vocês. Já fui para vários estados e fiz várias provas, que as provas foram anuladas, os concursos que eu estava esperando não saíram. Então isso daí são coisas que a gente tem ali no meio do caminho, mas que não devem barrar o nosso estudo. Então sigam com muita disciplina e com muita dedicação em cima do que eles vão passar aqui. O planejamento é específico para isso e que vai dar certo, eu tenho certeza. E em breve estaremos ombreando aí na PMDF. Excelente. Que esse é o foco. Excelente, moleque. Muito bom. Excelente, galera. Dá aula de alguma coisa, Fernandinho? Você vai dar aula de alguma coisa? Atualmente eu dou aula de direito penal, tive que interromper essa parte por questões pessoais mesmo, de trabalho, estava me sobrecarregando, mas é uma área que eu gosto bastante e em breve a gente vai ter novidades Negócios aí, grandes. com certeza. Excelente. Excelente. Galera, não esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal, tá? Só tem 506, pô. Tem 2.000 pessoas no grupo, só tem 506 aqui. Então inscreva-se no canal, siga lá, James_Dejan, confere, paulomoreira.jr no Instagram, beleza? Um abraço, boa noite e até amanhã às 9 da noite aqui também. Bom. Encerrou? Excelente. Caraca, foi um excelente live. E aí,